Hoje a gente vai falar aí um pouco sobre marketing e como é que a gente está, o momento que a gente está vivendo no setor moteleiro de uma forma geral e quais são as tendências, de onde nós saímos, o momento que a gente está e para onde a gente está caminhando no futuro, tá? Para começar, pode passar aí para mim, Camila. Eu queria me apresentar, explicar para vocês quem eu sou, né? Sou empresário. Tenho 41 anos, já tive alguns negócios em algumas áreas diferentes e sou casado há 15 anos e o meu sogro tinha um motel no Espírito Santo e aí esse motel ele passou para minha esposa há 15 anos atrás e eu tinha outra empresa numa área técnica de Petrobras que não tinha nada a ver com o ramo moteleiro até que a gente casou, tivemos um filho, tivemos outro filho e aí ela com 2 crianças e um motel para tomar conta acabou ficando um pouco puxado. E aí o meu sogro e ela me fizeram uma proposta para vir trabalhar e assumir a administração do motel. Isso há 9 anos atrás. Então, a partir desse momento, há 9 anos atrás, eu assumi a administração do Las Vegas Motel, que é um motel que fica em Vila Velha, no Espírito Santo, na região da Grande Vitória ali. E aí eu assumi essa administração e de lá para cá a gente veio intensificando uma série de mudanças que a gente já vinha enxergando no segmento, né? Eu sempre fui um cara muito estudioso, gostei muito de ler, de estudar. E aí, quando eu entrei nesse segmento, eu queria exatamente entender o momento que a gente estava, para a partir daí a gente entender se a gente estava no caminho certo ou não. A primeira coisa que a gente fez de imediato foi intensificar o nível de reformas que a gente fazia nas suítes, né? E eu acho que essa é a primeira grande mudança que a gente teve em termos a gente vai falar disso nos motéis. A arquitetura passou a ser um item mais moderno, mais sofisticado, e menos aquela cara do motelzão lá da década de 80 e de 90, de cama redonda e espelho, e uma coisa um pouco mais sofisticada, né? Então a gente intensificou a reforma com a minha chegada, contratamos pedreiro, ajudante fixo de carteira assinada para acabou uma suíte, reforma outra, acaba uma, reforma outra, até a gente conseguir reformar as 33 suítes que a gente tem lá. E aí assim foi feito. Quando chegou em 2020, a gente já estava com grande parte do motel reformado. A gente já tinha uma atuação em rede social sendo feita, mas de uma forma muito modesta. Aí, em janeiro de 2020, eu fiz uma mentoria com o pessoal do Lush Motel lá em São Paulo. Foram 3 dias de imersão com o pessoal da LHG. Nessa imersão, que foi em janeiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia estourar, a gente teve esses 3 dias de eventos que foram um dia praticamente para falar de marketing, um dia para falar de gestão, um dia para falar da estrutura e de processos internos do motel, um outro só para falar de branding. E uma coisa que me marcou muito nesse evento de lá foi exatamente a parte do marketing digital. Naquela época, lá antes da pandemia já, o Rodolfo do Guia de Motéis fez uma apresentação em que ele perguntava sobre: vocês olham o Google Analytics de vocês? Vocês olham quantos acessos vocês têm no site? Vocês sabem o que é anúncio patrocinado no Instagram? Vocês fazem Google Ads? E eu percebi que eu estava assim, cara, tinha uma rede social lá e aquilo ali não estava cumprindo o objetivo pelo qual ela deveria existir. E aí eu voltei de lá disposto a aprender um pouco mais sobre esse assunto. E foi aí que eu comecei a estudar mais de marketing digital e aí veio a pandemia em março, que também intensificou essa importância dos meios digitais e comecei a estudar. Comprei cursos, comprei mentorias, enfim. E aí, de 2020 a 2022, eu estudei e apliquei no meu próprio negócio, no meu próprio motel. Quando foi no ano passado, agora que os filhos já cresceram, já tem 9 anos, eu comecei a pensar em montar um outro negócio. O motel está lá, mas a minha esposa administra junto comigo. Então, como as reformas foram concluídas, e a gente tem hoje 33 suítes reformadas nesses 9 anos, eu comecei a sentir necessidade de alçar outros voos aí. E a gente que é empreendedor sempre tem essa característica de ficar meio inquieto e querendo fazer alguma coisa a mais, querendo fazer uma coisa nova. E por mais que o motel tenha a minha cara, hoje em dia já, mas de certa forma é um motel que já vinha da família dela, eu queria de novo construir a minha própria identidade. E aí é claro que naturalmente o negócio que eu pensei foi, vou montar uma agência especializada em motel, porque eu estou já no meio, eu conheço a operação há 9 anos, eu conheço o dia a dia do motel e ao mesmo tempo eu conheço de marketing digital. E uma das coisas que me fez estudar e aplicar nesses 2 anos foi exatamente essa necessidade de não encontrar agências de marketing generalistas que entendiam as necessidades do marketing para motel. Então daí que veio essa necessidade da gente criar, no início de 2023, uma agência especializada em motel realmente, tá?
Isso é uma tendência até mais global, assim. Nos Estados Unidos hoje, por exemplo, não existem agências de marketing digital, existem agências de marketing para imobiliária, agências de marketing para hotel, agências de marketing para motel, tudo totalmente nichado. Isso por quê? Porque quanto mais você se especializa no segmento, mais vantagem você tem para os dois lados. O lado do empresário, ele contrata alguém que realmente conhece o mercado dele, que conhece as especificidades, conhece a operação, conhece as dores do seu cotidiano, da operação, e sabe o quanto é mais fácil para ele dar resultado. E para o cara dono da agência, é melhor porque quanto mais cases ele consegue absorver, mais ele troca informações e experiências de uma empresa para outra. Então ele pega as boas práticas de um motel lá do Rio Grande do Sul e passa para um motel lá do Nordeste. Você pega uma ideia boa que você teve lá aqui em Mato Grosso e eu levo para um cara lá de São Paulo. Então você fortalece, você vira um parceiro estratégico para o negócio. Você não vira só mais uma agência que manda relatório uma vez por mês para o seu cliente. Então, aí veio a ideia de montar a agência e assim foi feito. E a gente está aí agora, hoje, atualmente, a gente tem 21 motéis na nossa carteira. Eu tenho ainda uns 3, 4 clientes do nicho genérico, que eu não demiti esses clientes, digamos, né? E eles continuam comigo, então continuam atendendo. Mas hoje em dia eu não pego cliente mais sem ser de motel, tá? Porque exatamente por essas vantagens, tanto para mim quanto para os clientes, de ser uma agência especializada em motel. Pode passar aí, Camilo, por favor. Então aí é a nossa empresa, né, específica mesmo para motel, marketing para motel. Eu não vou mentir para vocês não, eu tenho um plano B e tenho um planejamento estratégico já montado. Quando eu bater 50 motéis, eu vou abrir uma outra agência focada em hotel, isso já está no meu plano. 50 motéis para dentro, eu monto marketing para hotel. Isso para mim é fácil e já está no meu plano de negócio. Mas por enquanto são duas operações separadas, duas estratégias separadas, dois nichos separados, seguindo a mesma lógica, tá? Pode ir adiante. Então vamos lá, para a gente começar a entender o momento que a gente está, eu quero primeiro falar um pouco de como é que fazer um apanhado rápido de como é que era o motel lá quando surgiu no Brasil e como é que a gente está hoje em dia. Os motéis surgem no Brasil na década de 60, final da década de 60, num contexto de ditadura militar, de pouca liberdade sexual, no momento em que a gente tinha uma repressão política forte, pouca liberdade individual, e a questão sexual era ainda uma questão de um tabu muito grande. Então ele surge realmente como um local para abrigar esses encontros eróticos, tá? Essa foi a finalidade e essa adaptação realmente que teve disso que era só um motel de beira de estrada nos Estados Unidos e outros lugares para ser adaptado no Brasil para ser um local onde a gente tem encontros eróticos com períodos fracionados. Essa era a principal característica desse início do motel. E por isso mesmo o motel foi sendo sempre muito vinculado a essa questão do sexo, a piada de duplo sentido, a prostituição em alguns momentos, a um local que você tem uma privacidade ali dentro, em que você realmente consegue e pode fazer inclusive coisas ilícitas, como por exemplo usar droga e tal, e ninguém vai lá dentro do seu quarto saber o que está fazendo. Então a gente carrega desde esse início do processo da motelaria no Brasil, uma visão em muitos momentos pejorativa do nosso segmento, uma visão que você em muitos momentos do seu negócio, você fica, eu sou dono de motel, você queria falar meio com um canto de boca e muita gente ainda tinha isso. E é exatamente isso que a gente vem mudando e desconstruindo nos dias de hoje, tá? Mas essa arquitetura desse período era uma arquitetura basicamente focada nessas camas redondas, muito espelho, não existia o cliente, ele não era um cliente muito exigente. E por isso até o pessoal da velha motelaria, ou que fundaram os primeiros motéis lá na década de 70, 80, 90, quando você conversa com eles, todos eles falam a mesma coisa. Nossa, mas só está diminuindo o número de casais, o número de carro diminui, o giro diminui, o motel vai acabar. Eu já ouvi isso várias vezes do meu sogro, que tem, por exemplo, tinha 5 motéis, né? E já ouvi várias vezes ele falando, cara, suga tudo que vocês têm para sugar do motel, porque motel não vai existir mais no Brasil. E eu falava, será, cara, que isso faz sentido que esse cara está falando? Não é possível um negócio desse. Mas a visão deles é o quê? Você vendia uma necessidade do momento. Qual era a necessidade? Um local para se fazer sexo, já que você não tinha liberdade sexual para fazer dentro de casa. O número de moradias era muito menor, o número de pessoas que moravam sozinhas era muito menor, não existiam tantos Airbnbs, hotéis e pousadas como existem hoje, e você não podia ficar no seu quarto trancado com a sua namoradinha, com seu pai e sua mãe ali do lado.
Então você tinha um motel como se fosse uma necessidade para ter um local seguro, para você ter o seu momento de intimidade nas suas relações sexuais. Então, por isso e por essa característica, a necessidade de você ter um cliente menos exigente fazia com que você, muitas vezes, nem se preocupasse com marketing, com uma qualidade interna. Bicho, vai dar gente aqui, independente se a gente fizer muita coisa. E aí você focava totalmente no giro do negócio. E focava cada vez menos na questão da qualidade, da entrega desse produto motel, tá? Então, um giro alto de casais, clientes menos exigentes com a qualidade do serviço prestado. Pode ir adiante, Camilo. Como eu disse, um ambiente de pouca liberdade sexual, o motel se apresentava como um local com privacidade, e isso foi assim até a década de 60, que no final da década de 60 surgiu, 70, 80, 90. Quando a gente chegou no início do século XXI, a gente começou a ter um ambiente de mais liberdade sexual, em que o motel não passou a ser mais uma necessidade para você ter esse ambiente de intimidade, né? As famílias já começaram a admitir que o seu filho dormisse com a namoradinha ali no quarto ao lado, aí de noite o cara dava aquela escapulida e ia para o quarto, dormia no quarto separado, mas à noite dava aquela escapulida para o quarto da namoradinha e por aí vai. Então a gente foi tendo um ambiente de mais liberdade sexual e a gente começou a ter mais opções. As moradias no Brasil ganharam mais popularidade, programas como Minha Casa Minha Vida e outros amigos dividindo quartos e tal, começaram a ter mais opções nesse sentido, tá? E aí o que acontece? Vender o motel como um local para se fazer sexo a partir desse momento não era mais suficiente para atrair os clientes. Ou você vende o seu motel como uma opção de lazer, ou você vai acabar fechando as portas. E isso começou no final e no início do século XXI. Tá? E isso permanece até hoje, da maneira como a gente vai ver aqui nessa apresentação. Pode ir adiante, Camilo. Então, o que acontece? Isso é como se fosse o padrão daquela velha motelaria, uma velha motelaria de um cliente pouco exigente, um cliente e um empresário focado só no giro de casais, um cliente que não cobrava muita qualidade de serviço, como, por exemplo, pratos, refeições, comidas, um enxoval bonitinho. Era uma coisa muito mais solta e menos exigente por parte dos clientes. E você não tinha tanta preocupação nesses aspectos de qualidade, tá? E, ao mesmo tempo, você não tem mais como ter aquela necessidade por parte do cliente de precisar de ir ao motel. Não, eu fico em casa, eu alugo, vou na pousada, que é mais discreta, eu vou na casa de um amigo, mas eu não preciso de ir mais até o motel para transar, eu tenho outras opções agora, tá? Então, na minha concepção, essa velha motelaria realmente ela está enterrada. E aí, hoje, pode ir adiante, a gente tem exatamente esse momento que a gente está. Aí eu queria perguntar para vocês aqui, se vocês têm ideia dessas perguntas aí, ó. Quantos motéis nós tínhamos no Brasil em 2011 e quantos motéis nós tínhamos em 2021, 10 anos depois? Vocês acham que o mercado de motel no Brasil aumentou ou encolheu? O que você acha, Carlos? Mas eu acho que deu uma empatada. Deu uma empatada? Chuta aí o número aí. Quantos motéis vocês acham que tinha no Brasil em 2011, por exemplo? Tem nem ideia? 1.000, 10.000, 20.000? Rapaz, é muita conta, né? Então, em 2011, nós tínhamos no Brasil 4.930 motéis. Em 2021, nós tínhamos 4.389. Nós perdemos em 10 anos 541 motéis. Isso dá uma média de um motel fechando a cada 8 dias no Brasil. Então vejam bem, em 10 anos o mercado moteleiro encolheu e é como se a cada 8 dias um novo motel fechasse no Brasil. Aí você pergunta, pô, seu sogro, será que estava certo? O motel vai acabar mesmo? Ou que tendência é essa? Como é que você está no mercado que está diminuindo ao invés de crescer? Né? E olha, aí por outro lado, qual é o momento que a gente se encontra hoje? A gente se encontra no momento em que a quantidade de motéis diminuiu muito e ao mesmo tempo você tem redes de motéis crescendo.
e redes de motéis comprando esses motéis antigos, formando redes que não existiam antes, redes inclusive com toda a estrutura de uma rede mesmo, com nomes únicos, marcas próprias, modelos padronizados de atendimento, processos internos e por aí vai. Então a gente tem exatamente esse momento que a gente está. A gente tem um mercado que encolhe e seleciona, ele fica um mercado menor, e por outro lado um mercado que cresce as redes, cresce a lucratividade, cresce a qualidade do serviço, tem uma visão diferente do seu consumidor. Então são praticamente dois tipos de negócios diferentes no mesmo segmento. E é exatamente esse momento que a gente está hoje. É esse momento que todo mundo do setor moteleiro se encontra assim. Alguns vão ficar pensando no número de casais lá da década de 90 e vão continuar achando que eles não precisam de vender um motel de uma maneira diferente e não se deram conta de que ir ao motel não é mais uma necessidade e esses caras vão ser enterrados como a velha motelaria lá, ou então você vai ter que se readaptar. Aí você tem exatamente isso, ó. Por exemplo, aqui, esse aqui é uma matéria agora, de 2023, ó. Um dos mais tradicionais motéis do Rio, Motel Carbonara, fecha as portas para se tornar supermercado. Existem vários modelos. Agora, olha a fachada do motel, olha a cama que ele tinha, seja bem-vindo aqui, ó. Ó, percebam os detalhes, ó, a cama toda estofada e tal, tudo azulão, espelho e tal, uma coisa bem daquela motelaria ainda lá da década de 90. E uma fachada com uma placa ali, enfim, então, por que ele está vendendo? Porque existem duas situações. Ele já devia ter um nível de faturamento mais baixo, uma lucratividade menor, e às vezes ele está num ponto de uma área grande, porque os motéis tradicionalmente têm áreas, às vezes muito grandes, então você tem interesse em especulação imobiliária em cima dos terrenos mesmo, isso também é normal, né? Mas, por outro lado, não, volta isso. Então, aquela velha motelaria de lá, você está vendo que está sendo, em BH também, nós tivemos um motel com mais de 35 anos que fechou esse ano agora. Você vê vários motéis grandes fechando. Todos esses que fecham, pode reparar, eles não investiram em arquitetura, eles não se posicionaram de maneira diferente e eles só ficaram chorando que o número de casais estava diminuindo. É o mesmo padrão. E passaram a acreditar que o negócio ia acabar. E simplesmente abandonaram o barco. Por outro lado, você tem redes como a Rede Drops, por exemplo, do Vinícius Roveda, que é uma rede que hoje ele faz captação de investidores para poder ser sócio dele nos motéis. E hoje ele já está com mais de 25 motéis no Brasil. E uma rede realmente de motéis, com um padrão parecido, com quartos selecionados, estuda antes o local. E quase todos os motéis que ele monta, ele compra motéis antigos para fazer essa rede nova. Então ele pega o ponto, às vezes está ali, reformula toda. Olha a diferença dessa fachada para a fachada anterior. Percebe? Então a gente tem exatamente esse momento. Assim, a gente tem dois tipos de motéis. E na Equipotel desse ano, na palestra do Max Geringer, ele chegou até a sugerir, em um momento, que assim como os hotéis têm tipos de classificação, 1 estrela, 2 estrelas, 3, 5 estrelas, os motéis em algum momento vão ter que ter algum tipo de diferenciação entre eles. Ele chegou a sugerir isso. Tamanho é disparidade que às vezes você tem no segmento hoje. Tudo chama motel, mas você realmente não tem uma classificação entre aquele motel lá que está ainda na década de 90, que está lá com ar de janela, o negócio de curvino e tal, e não investe tanto em qualidade, e um cara que acabou de fazer reformar um motel, fez um motel todo novo do zero e que tem uma outra concepção de motel, tá? E aí, você tem que entender exatamente isso aí, de que lado você vai estar. Dos que foram vendidos ou dos que compraram e reformaram, tá? Hoje nós temos esses dois pontos. Ou então você tem uma terceira opção, que é a terceira opção, por exemplo, que eu tentei seguir no Las Vegas e que eu acho que todo moteleiro hoje deve seguir. Porque se você deixar chegar num ponto de que a sua lucratividade diminuiu tanto, que não é mais financeiramente viável você continuar com seu motel, ou se você vender o terreno e alugar, você vai ganhar mais dinheiro do que com a sua operação rodando, você vai vender. Você vai vender. Ou então você vai deixar o terreno só para os seus filhos. Porque, como diria o Flávio Augusto lá, toda empresa tem 3 destinos, né? Ou você vende, ou você quebra, ou você deixa os seus filhos. Não tem outro destino para uma empresa. Para você vender, o ideal é que você venda no máximo, quando você está com lucratividade, para você ganhar um dinheiro com o seu negócio. Se você quebrar, é o pior dos mundos, porque aí você vai sair com dívida ainda. E se você deixar para os seus filhos ou herdeiros, você não tem o menor controle do que eles vão fazer. E a sucessão é sempre um período complicado.
É sempre uma coisa complicada, dependendo das características de como ela foi feita, dos filhos, dos pais, de desapegar, de ter um processo mais profissional ou não, de envolver questões familiares e pessoais com questões profissionais e por aí vai. Então, hoje, quem tem um motel lá e simplesmente abandonou e não quer continuar investindo no seu motel, reformando, melhorando, ele vai ou ser comprado ou ele vai quebrar. E o cara que está comprando, ele não está comprando para perder dinheiro. O cara que está comprando está fazendo daquele mesmo ponto, com o dinheiro que ele injetou a mais, um belíssimo de um negócio capaz dele expandir e montar uma rede, como existem hoje outras no Brasil. Eu só citei a Drops porque o Roveda realmente, num esquema parecido com o hotel, que a gente tem redes como Bristol e por aí vai, ele foi o primeiro a tentar ter uma segmentação específica. Mas existem vários grupos, por exemplo, a LHG mesmo, do pessoal do Lush, eles têm hoje 3 marcas de motéis. Ele tem o Lush, que já vai para a segunda unidade, ele tem o Touch e ele tem agora o Andar de Cima. São 3 marcas do mesmo grupo. Aí você tem grupos em São Paulo que tem, por exemplo, 20 e poucos motéis. Você tem outros grupos em São Paulo que tem mais 32 motéis. Então existem grupos grandes que continuam comprando motel e crescendo, tá? E existem os que estão vendendo. Qual é a terceira opção que eu defendo que todo moteleiro deveria seguir, que é o que eu tentei fazer? Pode passar, Camilo, por favor. A terceira é a seguinte: você está enxergando a tendência do mercado, você vai fazer os ajustes necessários para continuar tendo um negócio lucrativo e duradouro, tá? Se você não está enxergando essa tendência, se você continuar só seguindo o que você, continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, é loucura. Ou você muda as suas atitudes, ou você vai continuar tendo os mesmos resultados de antes. Para você mudar os resultados, você precisa praticamente atuar em 4 frentes simultaneamente, tá? Essas 4 frentes são as seguintes. Pode passar, Camilo. Conscientização do moteleiro. O que é conscientização do moteleiro? Você acreditar que o seu negócio é viável, você acreditar que nós estamos num negócio que mudou, assim como o mundo mudou, e que você precisa se readequar e entender esse momento que a gente está. Esse talvez seja um dos principais problemas nessa transformação. Porque muita gente não entende e não tem essa consciência. E quer ficar vivendo lá eu vendia 3 mil casais e estou vendendo 2 mil. Nossa, por isso meu negócio está uma merda. Mas às vezes você pode vender 2 mil casais com um ticket muito mais alto e com uma lucratividade muito maior do que os 3 mil casais. Giro não quer dizer lucratividade. Faturamento não quer dizer lucro. Muitas vezes as pessoas ficam presas a faturamento e não ficam presas ao que sobra no bolso delas no final do mês. Muitas vezes, se você tiver uma operação mais enxuta, com uma lucratividade maior, você consegue uma margem maior, porque você tem menos manutenção, você tem menos giro de funcionário, você tem uma equipe mais enxuta, você tem um custo fixo menor, você paga menos imposto e às vezes você consegue ter o mesmo lucro com uma operação gigantesca que funciona 24 horas, 365 dias no ano. Tá? Então, tem muita gente que não tem essa consciência. Cara, se eu não mudar a forma como eu apresento o meu motel, e por isso o número de motéis vem caindo, o meu motel vai acabar. Senão eu tenho que vender antes de não ser lucrativo para eu partir para outro ramo. Pode ser uma opção também. Mas o que você não pode é continuar fazendo as mesmas coisas e achar que você vai se readequar e competir com o mesmo cara que abriu um motel novo do seu lado. Você não vai competir com ele. Então, o primeiro passo é esse, a conscientização. O segundo pilar seria a melhoria no serviço. Cara, hoje o motel tem que ter uma cozinha boa, você tem que ter prato, você tem que ter uma opção o cliente, ele quer comodidade, ele quer ter um serviço de qualidade dentro do seu quarto. Porque se você não conseguir melhorar o seu serviço, você não consegue vender o motel como uma opção de lazer. Você só consegue vender o motel como um lugar para se fazer sexo. E o lugar para se fazer sexo, você tem o quarto da sua casa. Você não precisa de mais motel para isso. Tá? Então, para isso, você tem que ter serviços melhores. Isso significa um cardápio mais completo, variedade de bebida, você tem que ter uma qualidade de atendimento na recepção, você tem que ter uma padronização no seu processo de limpeza, para quando seus clientes chegarem lá, as suas suítes estarem limpas, padronizadas, tudo direitinho, tem que ter a etiquetazinha, aquela coisa lá de esterilizada, você tem que passar uma sensação de limpeza no ambiente, porque o cliente de motel, tirando os clientes que não são heavy use, ou seja, estão sempre no motel, eles não vão em motel, a gente vai ver isso daqui a pouco,
muito por essa percepção de que o motel é um lugar sujo, é um local ainda pejorativo, gira muita gente, vai muita gente, e o cara não limpa direito, eu não sei se ele limpa o saída de hidromassagem direito, eu não sei se o que ele faz nessa piscina, e aí fica com essa concepção de sujeira. Então, se você chega lá e não tem essa visão de que você precisa de ter um serviço de qualidade para mostrar para o cliente de que você tem um serviço de qualidade, você também não vai conseguir se readequar. Depois a gente... Volta um pouquinho só, Camila, para o anterior, por favor. Isso. Aí depois o terceiro ponto, o marketing, que é o que a gente vai focar aqui agora, e o quarto ponto, a arquitetura, tá? Se você fizer esses 4 pontos aí, ter consciência que você precisa de mudar. Melhorar a qualidade do seu serviço. Mudar a maneira como você vende o seu produto. E ter uma arquitetura mais moderna e sofisticada, você tem os 4 pilares que você precisa para não ser comprado pelos outros e nem quebrar como os outros estão quebrando aí. Você mesmo pode se readequar, tá certo? E aí agora aqui no restante dessa apresentação, depois dessa contextualizada, nós vamos falar exatamente sobre como é que está a questão do marketing, como é que a gente tem feito isso para ressignificar a maneira como nós apresentamos o motel, para que ele seja algo atrativo, algo viável e algo lucrativo, tá? Pode ir adiante agora, Camilo, por favor. Mas, aliás, aí a primeira pergunta é, mas afinal, o que é marketing? O que é marketing? Para vocês falarem assim, nossa, nós temos que investir em marketing do motel. Se eu fosse resumir marketing hoje, eu diria esses 3 pontos aí. Marketing é você conectar as empresas com as pessoas. Marketing é você despertar o desejo de consumir nossos produtos ou serviços. Tá? É você conseguir maximizar os benefícios do seu produto ou serviço e minimizar as suas limitações. Então você mostra para o cara de que é um bom negócio para ele comprar aquele produto ou serviço que você está vendendo, pelo preço que você está vendendo, com a qualidade que você está entregando. E a troca vale a pena para ele. Você vai convencê-lo e despertar o desejo de que ele pegue o seu tempo, o seu dinheiro e invista no seu serviço ou no seu produto. Para isso é que existe o marketing. Você não precisa de mentir, você não precisa de ludibriar ninguém, mas você precisa de convencer as pessoas do valor e da percepção do seu produto. Sem isso, você não consegue, não basta ser bom, você tem que parecer bom. Não basta ter um serviço bom, você tem que saber apresentar o seu produto para o seu cliente. Não basta você cumprir as obrigações que você tem que cumprir, mas você tem que também fazer com que as pessoas percebam quão difícil isso é e que você tem processos claros, rotinas para poder trabalhar ali. Pode botar o vídeo para a gente aí, Camila, por favor. Tá aí um exemplo de um vídeo do que o marketing pode fazer, por exemplo, ó, do concorrente da nossa amiga ali, ó. Por quê? Por que está acontecendo isso tudo? Oi. Quem é você? Eu cruzo seu caminho todos os dias. Eu sou a chance de crescer que você jogou fora. Aquela viagem que você nunca fez. Sou o emprego que você perdeu. Aliás, eu sou tudo que você perdeu por não falar inglês. Esteja pronto para as oportunidades. Wise Up, inglês para adultos. Eu acho esse vídeo espetacular pelo seguinte. Ele ataca exatamente a dor do cliente. E ele lida com as emoções do seu cliente. Então, você pega um problema, o cara já vivenciou aquilo, quem não fala inglês, ou quem precisa de inglês, quem perdeu uma oportunidade, quem não fez aquela viagem, e faz a pessoa se sentir naquele lugar. E a partir do momento que você se sente naquele lugar, você tende a ter uma ação específica para resolver aquele problema. Então você motiva e você indica a solução. Você joga a luz no problema e você fala, eu tenho a solução para esse problema. É exatamente isso que é marketing. E é isso que a gente tem que tentar fazer o tempo todo com as nossas empresas. Qual é o problema que o nosso cliente quer solucionar? Seja ele em qual negócio for. Seja um hotel, seja um motel, seja... Mas você pensa o seguinte, qual é o problema que ele busca
vindo até a minha empresa, contratando o meu serviço, comprando o meu produto, de que forma eu posso entregar essa solução para ele? E de que forma eu posso mostrar para ele que eu sou a solução que ele precisa? É exatamente aí que está o ponto. As empresas, tem empresas que vendem muito mais do que outras, tendo um serviço e um produto pior, mas eles têm uma percepção de valor muito melhor diante do seu cliente. O que vende mais não é o melhor produto ou o melhor serviço, é quem parece ser o melhor produto e o melhor serviço muitas vezes. Você gastar milhões, muito dinheiro às vezes, por exemplo, montando um motel, reformando uma suíte, e nós gastamos muitas vezes 50, 100 mil reais, 150 mil reais na reforma de uma suíte. E depois você não mostrar isso para as pessoas, é a maior insanidade do mundo. Como é que você investe muito dinheiro reformando uma suíte, treinando o seu pessoal, comprando máquinas caras de lavanderia, tendo várias empresas dentro de uma mesma empresa, que é o que acontece em um motel. Em um motel você tem uma lavanderia, praticamente muitos motéis têm dentro, você tem um restaurante, você tem um hotel no sentido de uma pousada, no sentido de hospedagem, você tem uma recepção que muitas vezes deveria pelo menos ter uma postura de venda mais ativa, com recepcionistas que convencem as pessoas a comprarem um quarto melhor, a fazerem uma reserva, tudo ali dentro. Aí você cuida disso tudo o tempo todo, um negócio que funciona 365 dias no ano, 24 horas por dia, não tem Natal, não tem Réveillon, não tem baixar as portas e fechar. O tempo todo quem é dono de motel, o telefone está perto e pode tocar de madrugada, porque teve um imprevisto, teve um problema com o cliente, teve alguma coisa que você tem que resolver. E aí você cuida disso tudo, gerencia disso tudo, gasta esse dinheirão todo e você não comunica isso. E você não mostra para as pessoas, para os seus clientes, o quão valioso é o seu negócio. E você ainda, muitas vezes, é como se você ainda tivesse envergonhado disso. Ou que se você não soubesse falar sobre isso. Isso não existe. Então, pode passar, Camila, adiante, por favor. Para a gente entender isso agora, tá. Então, vamos lá. Nós estamos vindo, não é mais uma necessidade, nós temos que se posicionar, o mercado mudou, a necessidade do público mudou. Beleza. Para isso, nós temos que fazer aqueles 4 pontos e nós vamos focar mais aqui no marketing. Para você fazer e entender como é que o seu marketing deve se comunicar, você tem que entender primeiro isso aí, ó. Quem é o seu público-alvo hoje? Como é que você vai convencer de que vale a pena ir ao motel? Quem que vai ao motel hoje? Quem não vai ao motel e por que não vai? Tá? Para ajudar nessas questões, que são fundamentais para a gente entender o nosso público-alvo, o que eu fiz? Eu peguei a pesquisa que saiu essa semana, foi uma pesquisa da AB Motéis, da Associação Brasileira de Motéis, que saiu essa semana, foi divulgada essa semana. Essa pesquisa foi feita no final de agosto agora, foi a pesquisa mais recente do nosso segmento, e ela ajuda a gente a entender um pouco mais o nicho de motéis no momento que a gente está, tá? Essa pesquisa, ó, ela foi feita com 1.000 pessoas, 1.000 entrevistados. Dentre os 1.000 entrevistados, nós temos ali as pessoas que falavam que iam ao motel e as que não iam. O que está de azul ali são as pessoas que vão ao motel, tá certo? Nós temos em cima as mulheres, distribuído por gênero, e os homens. 50% do público entrevistado, das mulheres, falaram que não vão ao motel. E 61% dos homens, 51% não vão. E 39% dos homens não vão. Isso dá uma média de 45%. Ou seja, dos 1.000 entrevistados, 450 não vão ao motel. Tá? Então, naquele grupo ali, ó, não frequentam ou raramente frequentam. Os outros 55% falaram aquilo ali, ó, eu vou pelo menos uma vez no mês, a cada 2 ou 3 meses eu vou, a cada 4 ou 5 meses eu vou, ou uma vez por ano eu vou. Tá? Então, essa é a amostragem. A pesquisa foram feitas nessas capitais que estão descritas ali. Depois eu posso botar o link da pesquisa para vocês, disponibilizar para quem quiser, mas no site da AB Motéis está lá, bem visível para quem quiser fazer o download dela completa, tá? Então, mas isso, então... Manaus é mais quente, hein? Pra você ver, ó. Manaus, 63% vai em motel. E aí, então, 1.000 pessoas, 45% não vão, 55% vão. Pode ir adiante, Camila. Dessas 1.000 pessoas, perguntaram a elas o seguinte: qual a opção de lazer você mais vai? Qual o lugar que você prefere? Qual tipo de atividade de lazer você faz com mais frequência? Aí está a resposta, ó.
77% do público total disse que preferia restaurante, 72% cinema, vão em restaurante, vão em cinema, naquela ordem ali. 63% vão a barzinhos, 63% fazem viagens curtas, 49% vão a eventos culturais, 43% baladas, 27% motel e 24% hotel. Ou seja, das 1.000 pessoas, entre os que vão e os que não vão a motéis, a pergunta foi: qual tipo de programa de lazer você mais faz? Eles responderam nessa ordem: e jantar, ir em restaurantes, depois em cinema, nessa sequência. Então, isso é o primeiro ponto que a gente tem. Pode ir adiante, Camilo. Qual é o meio também dos 1.000, tá? Contando os que vão e os que não vão. Quais são os meios que você mais costuma ter informações sobre motéis, por exemplo? Dos 1.000 entrevistados, olha lá, 47% colocaram o Instagram como primeiro lugar. Se você pegar ali Instagram, Facebook e Google, você tem quase 90% das pessoas falando que eles têm informação sobre motel dessas 3 principais plataformas, que é exatamente onde a gente concentra nossas ações de marketing. É Google e a Meta, que é o Instagram e o Facebook junto, que é o mesmo grupo, tá? Então, eu quero fazer TikTok, eu quero fazer YouTube, meu amigo. Você não está fazendo nem um feijão com arroz bem feito, não inventa moda não, cara. Não inventa moda. O público está principalmente no Instagram e no Google. Não inventa de investir em TikTok, em YouTube, em LinkedIn, antes de você fazer bem feito a plataforma principal, não. Existe uma sobreposição de público. Dificilmente o cara está no TikTok e não está no Instagram. Ele vai estar nas 2 plataformas. E tem uma parte grande ainda que está só no Instagram. Então, como é que você vai fazer, por exemplo, o TikTok e vai deixar o Instagram para lá? Você já está investindo muito dinheiro no Instagram? Sua presença está bem forte mesmo? Então, beleza. Agora você pode estar sobrando dinheiro aí, vamos pensar nas outras plataformas. Agora, antes de você estar fazendo muito bem feito Google, Facebook e Instagram, não inventa moda de fazer outras coisas não, porque outras mídias digitais não, porque você vai estar jogando dinheiro fora. E a pesquisa comprova isso. E quando você olha as pesquisas gerais, não dessa, mas pesquisas gerais que tem de marketing digital no Brasil, a pesquisa é muito parecida com isso daí. A plataforma mais acessada é o Instagram, depois ainda o Facebook, dependendo da região e da faixa etária, e muita gente fazendo pesquisas a partir do Google Ads, que entra já direto no seu site, ou o canal do YouTube, que também é do Google. Então, primeira coisa é isso, assim, quer falar de marketing, quer se posicionar? Faça bem feito Google e Meta. Isso é o primeiro ponto. Se você estiver sobrando muito dinheiro lá na frente, você pensa em fazer outras coisas, tá? Então, a maioria vem daí as informações. O que eles procuram das informações? Olha lá, 34% olham suítes, fotos de suítes, vídeos de suítes, tá? Eles querem informações sobre a qualidade das suítes, eles querem ver as suítes, eles querem sentir, querem saber como é que é a suíte daquele motel, por exemplo. Depois, eles usam essas plataformas para entender os preços das suítes, a tabela de preço, tá? Então, e assim por diante, localização, avaliações e por aí vai, tá? Então, primeira coisa é isso, vamos fazer bem feito as 2 principais plataformas digitais que a gente existe no mundo, tá? Pode ir adiante, Camilo. Aqui também a gente tem ainda, isso tudo eu estou falando dos 1.000 entrevistados, tá? Não estou falando do público que vai e que não vai a motel. Dos 1.000 entrevistados também, eles perguntaram, tá, daqueles itens de lazer que vocês falaram que vocês consomem, quanto você gasta em média em cada um desses itens? Aí a gente tem essa média aí, ó. E nós temos 3 públicos diferentes. Os frequentadores ocasionais, ou seja, cara que vai uma vez a cada 6 meses no motel. Os heavy users são os clientes de motel que estão sempre lá no motel. Uma vez por mês ele está lá, uma vez por semana. Esses são os clientes assíduos dos motéis. E os não frequentadores. Então, os não frequentadores são o verde, heavy user o azul mais escuro e o ocasional o laranja. Olha que o que eles mais gastam, e é normal que seja, são com as viagens curtas, tá vendo? 200 e poucos reais, 223 nessa faixa. Então, isso é o gasto médio. O motel, apesar de estar lá em 23% com frequência de que vão ao motel, dentro dos 1.000, ele tem um custo ainda um pouco alto, tá vendo? O ticket médio gasto é em R$ 149 reais, tá? Enquanto que o dos restaurantes está em R$ 161, R$ 157 reais, tá? Então vejam o seguinte,
desse dado aí, os motéis, eles têm uma parcela de clientes ativos menor comparado com outros nichos, como cinema, restaurantes, mas nós temos um ticket mais alto, tá? Na média para cima. Barzinho você gasta menos, balada você gasta menos, de acordo com a pesquisa, tá? Pode ir adiante. Aí agora a gente vai falar só dos frequentadores de motéis. Dos 1.000, lembra lá? 550, 55% disseram que vão ao motel. Desses 55%, a pesquisa diz que 85% são casais em relacionamentos estáveis. O que é relacionamento estável? Namorado, marido, tá? Tem uma relação estável. Isso foi um mito durante muito tempo que tem a ver com aquela mesma visão da velha motelaria lá da década de 80, de 90, que motel era um lugar para você ir com amante. Existe isso? Lógico que existe isso. Mas a maior prova de que isso é cada vez menor é você perguntar a maioria para os donos de motéis: qual é o dia que tem mais movimento no seu motel? A maioria dos motéis vão te falar sexta à noite, sábado à noite, sábado de dia e domingo de dia. Quem vai com a amante na sexta à noite no motel? Quem vai com a amante sábado de dia no motel? Você não vai... O movimento de segunda a quinta nos motéis são cada vez menores, que é exatamente o período em que a gente tem mais relações extraconjugais. A maioria do movimento dos motéis hoje em dia, a grosso modo, pegando de uma forma generalista, é claro que existem motéis que ainda tem mais movimento de segunda a quinta, mas de uma forma geral, são nos finais de semana. Exatamente quando você está com a sua esposa, você está com a sua namorada, você está com a pessoa que é sua parceira fixa. E isso tem tudo a ver com a pesquisa. A pesquisa diz exatamente isso, que 85% dos casais são de união estável, de relacionamento estável. Isso muda totalmente a maneira como a gente se apresenta para esse casal. Porque, pense comigo, se você não tem nada a esconder, se você quer atrair esse cara e o dinheiro dele sai do mesmo lugar, quando um cliente ele sai numa sexta-noite e ele vai sair, um casal convencional, ele tem um filho pequeno e aí ele quer ter uma opção de lazer na sexta-noite. O dinheiro e o tempo que ele vai gastar, ele vai escolher se ele vai no restaurante, se ele vai no cinema, se ele vai no motel, se ele vai num teatro. Para ele, na cabeça dele, é tudo uma opção de lazer. E o motel tem que entender que nós concorremos principalmente com 2 itens. O principal, e a gente vai ver isso que a pesquisa também mostrou, com a casa das pessoas. O nosso maior concorrente é a casa das pessoas. Se a gente está falando que a gente atinge público de namorados e maridos, e eles já têm uma cama, hoje em dia quase todo mundo tem uma cama confortável, um ar-condicionado split, o Netflix ou o YouTube na frente da sua cama, e sem pagar nada. Quer dizer, o custo da sua casa, né? Sem pagar nada extra, eu digo. Para você convencer esse cara de sair dali e ir até o seu motel, para ele ter só mais uma cama com ar-condicionado e às vezes nem internet boa ter, ele não vai ver sentido em pagar. Ele não vai ver sentido em pagar. Ele só vai pagar se ele entender e tiver o desejo de ter uma experiência além do que ele pode ter dentro do seu próprio quarto. E a pesquisa também indicou isso, como nos próximos slides, que o principal motivo dos que não frequentam um motel não irem ao motel é exatamente isso. Eles não veem necessidade, eles não se sentem atraídos pelo produto motel da maneira como ele é apresentado. Você não desperta o desejo das pessoas de irem até o motel. Por outro lado, por isso que a nossa demanda é cada vez maior em suítes com hidromassagem, suítes com piscina. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem hidromassagem em casa. Os apartamentos hoje em dia são apartamentos menores, que muitas vezes não tem banheiro que cabe uma hidromassagem ali, e ainda mais ter uma piscina privativa, aí que quase ninguém tem mesmo, em que você pode ficar pelada, pode ficar à vontade com pode comer um tira-gosto, pode tomar uma bebida, muitas vezes com teto solar em cima, com tudo aberto, aí é uma outra experiência. Então, por isso a tendência e tudo bate com a pesquisa, percebe? Tudo bate com um casal estável. O movimento é no final de semana. O cara só quer suíte melhor com o item que ele não tem na casa dele. Então, os motéis... Tem motéis ainda focados mais em suítes mais simples? Tem. Mas eles são motéis que vão ter cada vez mais que se reinventar no sentido do período, da maneira como eles vendem o período dele. E ficar mais focado em preço, em concorrência com o Airbnb, com hotéis, com pousadas, de uma forma geral.
tá? Porque cada vez mais as pessoas compram experiência de ir ao motel. Senão eles ficam em casa, no ar-condicionado deles, no Netflix deles, que está logado lá, na cama deles. E não precisa de ter gasto extra por isso, tá? Aí, a principal motivação dos que vão ao motel. Ó, isso aqui foi as perguntas espontâneas, tá? O que eles mais falaram? 57%. O que motiva você a escolher esse motel? Conforto, em primeiro lugar. Preço, segundo lugar. Localização. Qualidade. Limpeza. Hidromassagem. Privacidade. Avaliação. Inovação. Tá? Então, percebo, os frequentadores ocasionais se importam mais do que os heavy users com o preço e a limpeza do motel. Ou seja, o ocasional que vai às vezes, ele fica muito mais ligado na questão de como é que está o processo de limpeza, de quem vai ou não vai, se está sendo bem feito, se a limpeza está boa. E como ele vai só às vezes, ele avalia o preço. Vamos ver o preço de uns 2, 3 aí para escolher qual que a gente vai. O cara que é heavy user, que vai sempre, ele às vezes gosta de ir naquele motel só. Então ele escolhe tipo 2, 3 e fica só rodando entre aqueles 2, 3 ali. Não quer dizer que ele tenha uma fidelidade, mas ele fica só aqueles ali que ele escolheu, tá? Os motivos mais citados de uma forma estimulada, ó. Em primeiro lugar, qualidade, conforto e depois preço, tá? Então isso é o que... Aí eu percebo como é que tudo nessa pesquisa indica o caminho que a gente tem que seguir no marketing, ó. Tudo que você tem aí do que o público está comunicando, está indicando a maneira como você deve se apresentar para eles. Pode seguir adiante, Camilo. Aí nós temos depois os tipos de suíte que eles mais usam. Aí, ó, 68% querem suíte com hidromassagem. 68%. 14% só suíte simples e 13% suítes com hidro. Suítes com piscina. E suíte temática, 5%. Isso também é uma tendência que a gente vai percebendo no segmento, tá? O número de suítes temáticas tem sido cada vez menor e a gente tem tido cada vez mais procura por suítes mais parecidas com um hotel sofisticado, com um hotel com uma arquitetura mais moderna e menos carregada na parte arquitetônica. Então, aquela ideia de uma suíte japonesa, tailandesa, cheia dos detalhes, tem sido cada vez menos usado. Tem gente que gosta? Tem gente que faz muito bem feito, inclusive. Até viralizou essa semana um vídeo de um motel do Rio, que ele fez uma suíte temática de academia. O cara botou bicicleta de spinning, botou uma roletazinha, igual essas roletas de academia que você entra, colocou aqueles negócios de se alongar, colocou um negocinho para você fazer abdominal, tudo, uma academia mesmo. O cara fez lá. E o vídeo viralizou e tá um monte de, não sei quantos compartilhamentos, um monte de coisa. Uma produção de conteúdo adulto, sabe? Então, eles estão fazendo tem suítes temáticas ainda. Tem suítes, por exemplo, sado, com pegada sadomasoquista, que sempre vende bem. A maioria dos motéis que tem uma suíte, pelo menos com esse tema, vende bem. Porque aí tem uma parte do público que gosta realmente de usar o motel para sair um pouco dessa rotina do casal. Então, às vezes, em casa, você não fica tão à vontade, se seus filhos estão do lado, ou você tem filho pequeno, ou tem medo. Então, você prefere ir para um outro local, como um motel, para realizar essas fantasias que você tem. Então, muitas vezes existe essa demanda e existe esse público, é claro. Mas, de uma forma geral, o público em geral, eles têm procurado mais suítes um pouco mais sofisticadas, como se fosse um quarto dos sonhos que eles não têm em casa, uma piscina privativa que eles não podem ter e ficar à vontade, que é diferente de uma piscina de um clube, uma hidromassagem para eles poderem botar um Netflix na frente da televisão e ficar deitado lá na hidromassagem tomando uma cerveja, tomando um drink, comendo um tira-gosto. Eles querem mais isso do que um local só para sair, fazer realizar os seus sonhos sexuais, entendeu? E isso demonstra exatamente também aí, ó. Tanto que a maioria prefere suíte com hidromassagem, suíte simples, suíte com piscina e só depois as suítes temáticas, tá? Então isso também dá um outro norte pra gente, tá? Pode ir adiante, Camila. Os aspectos que eles mais gostam, ó, também ainda dos frequentadores. Ambiente confortável, amor, romance, limpeza do ambiente, hidromassagem à banheira, privacidade, fugir da rotina, relaxamento, a decoração do ambiente, as refeições, o atendimento de qualidade. Aí também você tem exatamente os pontos que você pode explorar e maximizar no seu marketing. Lembra que eu falei o que é o marketing?
maximizar os benefícios e minimizar os custos para você vender o seu produto melhor? Então, o que o cara valoriza? É isso aí? Cara, então vamos focar o nosso marketing e mostrar isso daí que eles estão valorizando. Esse é o primeiro ponto. O que a gente valoriza? É o ambiente. Então, vamos criar, que a gente vai mostrar em seguida, vamos criar conteúdos, gerar conteúdos para mostrar o nosso ambiente, o conforto do nosso ambiente. Vamos criar conteúdo para mostrar a limpeza do nosso ambiente, os nossos processos de limpeza. Vamos criar conteúdo mostrando uma hidromassagem cheia com uma pessoa lá dentro, tomando um drink, levantando espuma para tudo quanto é lado, com o teto aberto e eles assistindo Netflix. Então você tem exatamente aí o tipo de conteúdo e direção da maneira como você tem que vender para o seu cliente. Porque ele está falando o que ele valoriza. Então você mostra para ele o que ele valoriza. Tá? Adiante, por favor. Agarrou, Camilo? Não, agora que foi, aspectos que menos gosta, isso, tá certo. Então, primeiro foi o que mais gosta, agora o que menos gosta. Ó, falta de higiene e limpeza. Esse slide é o quê? É o contrário do outro. Então, pense comigo. O primeiro slide é tudo que você tem que botar a luz e expandir, e maximizar. Cara, olha como é que aqui é confortável, olha como é que aqui a nossa limpeza é boa, olha como é que aqui você vai mostrar tudo que tem de bom. E aqui, exatamente, são os preços, as objeções que você tem que quebrar. É exatamente o outro lado da moeda. Tudo que o seu marketing tem que comunicar para poder mostrar que aqui você não vai ter esse tipo de problema. Para você desconstruir essas objeções e fazer com que eles acreditem que ali o problema que ele vai ter não vão ser esses, podem ser outros, mas que ali a chance deles terem aqueles problemas são muito menores, que são esses aí, ó, falta de higiene e limpeza, ali atendimento ruim, período curto demais, preço muito alto, manutenção insuficiente, demora, lentidão, barulho e excesso. Olha só o tipo de coisa que os clientes falam, cara. Barulho em excesso. Isso acontece muito em motel. O cara, às vezes as meninas à noite lá no meu motel, por exemplo, é assim também. Pega lá a roupa de cama pra mim lá e tal, vem cá no meio do corredor, o corredor tá aqui, as luzinhas tudo vermelhas, os clientes tudo alugado. Elas não se tocam, às vezes está no meio são 1h da manhã dentro de um motel, seus clientes estão lá dormindo. Ó, 5% reclama disso. Isso acontece, não pode um negócio desse. Demora, a lentidão vai liberar uma suíte lá, o cara fica lá no check-out, na saída um tempão. E a menina vai, peraí, tô acabando de fazer o pedido, falando daqui a pouco eu vou lá liberar. O cliente não pode ficar lá esperando, cara. Não existe isso, ele tem tempo, ele tem pressa. Período curto demais, então assim, vou vender por hora, vou vender só 1 hora, vou vender 2 horas, então é um problema também para alguns casos. Atendimento ruim, chega lá, parece que o cliente parece que a sua recepcionista está fazendo um favor de atender o cliente. Parece que você não está... você pega uma recepcionista, ela teve um problema lá com o filho, com periquito, papagaio na casa dela, ela chega no trabalho, o cliente chega lá e está com a cara emburrada, como se o cliente tivesse alguma coisa a ver com isso. Não existe isso, atendimento tem que ser impecável, você tem que estar apresentado ao seu cliente, você tem que estar com um sorriso no rosto, você tem que perguntar como é que ele está, na hora da saída você tem que perguntar se estava tudo certo na suíte, se teve alguma sugestão, reclamação a fazer. Isso tem que fazer parte do processo interno do motel, isso é treinamento, isso tem que fazer parte do dia a dia da empresa, tá? Então, falta de higiene, que é o problema. E ali a pesquisa também mostra isso, ó, o maior problema das pessoas, a maior barreira delas é pensar nisso. Se eles vendem tantos quartos por dia, e tem tantos períodos, será que esses caras limpam direito entre um intervalo e outro? Essa é a maior objeção das pessoas em relação ao motel. Então aí estão os pontos que a gente tem que desconstruir e que a gente tem que mostrar que esses problemas são bem menores ou que não tem pouca chance de existir ali, tá? Pode seguir, Camilo. Aí é um outro aspecto também que é um outro ponto que a gente está vivenciando muito no nosso segmento. Quanto tempo tem, gente, que eu estou meio perdido aí? Agora 10:06. Nem sei quanto tempo eu estou falando. Mas vai andar bem. Está no meio, tá bom. Utilização da reserva. A gente está num momento de motel que a gente está vivendo muito esse conflito. Faz reserva, não faz reserva antecipada, faz reserva em cima da hora, dá meia hora para o cliente chegar. Existe uma grande divisão nesse momento no segmento. Os hotéis já têm a tradição, dificilmente você vê alguém chegando num hotel sem a reserva já estar feita.
Nos motéis foi o contrário, dificilmente você via alguém fazendo reserva. As pessoas iam direto, qual suíte tem disponível aí? Ah, me dá essa, me dá aquela. Só que isso é um problema, porque muitos clientes, eles não querem, pensando de novo no mesmo aspecto de quem é o nosso cliente. Casal convencional que está na sua casa ou vai fazer um programa de lazer e escolheu ir ao motel ao invés de ir a um restaurante ou ir a um cinema. Esse cara, ele vai sair de casa muitas vezes porque ele quer uma suíte com hidromassagem, com piscina, uma categoria específica. Se esse cara sai da casa dele, num sábado à noite, muitas vezes longe da sua casa, para ir até um motel e chegar lá, nossa, eu não tenho suíte com hidro, só tenho suíte simples. Esse cara, ele tem uma frustração gigantesca, porque ele saiu da casa dele e ele não encontrou o que ele queria. Ah, mas restaurante também tem fila. Sim, mas restaurante, muitas vezes, você vai esperar meia hora, 40 minutos, você vai conseguir entrar no restaurante. Agora, no motel, o cara pode ficar, às vezes, 3, 4, 5, 6 horas sem ter aquela categoria específica. E aí o cliente não vai pagar esse preço ou não vai querer ficar esperando dentro do carro, porque nós, moteleiros, não somos preparados para isso. Não tem uma sala de espera para o cara pedir um drink, para pedir uma bebida. Tem alguns motéis hoje em dia já tem, o Lush tem outros motéis que já tem hoje em dia. Mas não é o padrão da motelaria. Você não pensa no cliente esperar, em uma estrutura para o cliente esperar para ter a categoria que ele quer. Você acha que ele vai ficar constrangido, você não tem espaço físico que foi pensado para isso. Então aí o cara vai ficar dentro do carro, no meio de um pátio, aí sem saber a hora que ele vai conseguir ir até pagar a suíte que ele quer. Então ele simplesmente faz o seguinte, não tem suíte disponível não? Então beleza, vai embora, pega e volta. É o que a gente na motelaria falou, nossa, voltaram tantos carros hoje. Porque está sobrando suíte simples e está faltando suíte com hidromassagem e piscina, por exemplo. Tá? E aí, para resolver esse problema, a gente está exatamente nesse ponto de terem algumas soluções que são propostas atualmente, por exemplo, pelo Guia Go, que é um aplicativo do Guia de Motéis, para o cliente poder entrar no aplicativo, ver as suítes que estão disponíveis, fazer a reserva daquela suíte e ter, por exemplo, 20, 30 minutos para chegar. Assim, eu já usei em tempo e agora eu não estou usando. Porque isso é um ponto, assim, depende muito das características do motel, do seu giro, depende do seu ticket, depende de... Não é tão simples assim você chegar nessa conta, não. Tinha reserva pelo Guia Go? Tinha reserva, mas muito pouco, porque os clientes, você tem que incentivar os clientes a baixar o aplicativo, a usarem, né? E muitas vezes, numa cidade que tem poucos motéis que adotam, eles não fazem uma ação de marketing para divulgar o aplicativo. Tem, por exemplo, São Paulo... investindo no marketing para eles. Porque em São Paulo, por exemplo, tem vários motéis que usam, eles botam outdoor, eles têm quase 1 milhão de seguidores no Instagram, então eles botam tráfego pago em cima, é pesado, e aí eles divulgam e o cliente de São Paulo já baixa o aplicativo, que se ele não for no seu motel, vai no dela, vai no meu, mas ele olha ali os que estão disponíveis perto de onde ele está, se tem a suíte e tal, e ele reserva e tem meia hora para chegar lá. Agora, para um motel que tem uma região que tem poucos motéis no aplicativo, o cara não vai baixar, às vezes, o aplicativo só para ir no meu motel. Ele não vai. Todo mundo hoje tem 300 mil aplicativos no celular. Você não dá nem conta de olhar os que você tem. E sua memória fica lá cheia e você acaba não usando. Eles estão dando uma opção agora de fazer a reserva imediata pelo site. Exatamente. Aí tem vários sistemas que já estão indo nesse sentido, né? De fazer a reserva pelo site, direto no seu próprio sistema também. Aí você não precisa, você indica o seu cliente, entra aí no site, vê a disponibilidade e faz a reserva. Esse dado da pesquisa mostra como é que está a questão das reservas hoje, tá vendo? E aí a gente está pegando aqui, principalmente, dos que fazem reserva, não reservam, 43% dos heavy users não reservam, 45% dos ocasionais não reservam, vão direto à recepção do motel, tá? 19% dos heavy users reservam em datas especiais, é meu aniversário de casamento. É o aniversário da minha esposa. Aí eu reservo, porque eu não quero correr o risco de chegar lá e não ter a suíte. Ou eu quero fazer uma decoração especial, eu quero um pacote com um jantar e um espumante incluso e por aí vai. Tá? Então, só em datas especiais. E a maioria, só 33% reserva na maioria das vezes e 27% reserva na maioria das vezes. Tá? Então, eu percebo que a maioria dos clientes, quase meio a meio, já reserva ou reserva às vezes. Então está meio dividido esse hábito, mas a gente está exatamente nesse processo de mudança de hábito do consumidor realmente, tá? Tem alguns consumidores que já adotaram isso como um hábito e tem outros consumidores, clientes que não, tá?
E ali estão as plataformas que mais fazem essas reservas, tá? Ainda é o site do motel, Booking, Trivago e só 7% GuiaGo, tá? Aí é um outro ponto que mostra sobre a questão das refeições, né? De quanto que eles fazem as refeições no motel, né? 78% dos heavy users fazem refeições nos motéis, né? Quando eles estão lá, eles fazem. Que tipo de refeição? Principalmente petisco, café da manhã e jantar e depois as bebidas. A gente percebe que realmente, como você tem essa visão mais de lazer, e o cara às vezes está numa hidromassagem, está numa piscina, ele não quer jantar uma coisa pesada, assim, ele quer ficar beliscando um negócio, tomando uma cerveja, tomando um espumante, um vinho. Então, o grosso do que vende realmente em motel são os petiscos, e aí como muitos deles dormem no motel, no outro dia de manhã você também acorda e já pede um café da manhã, para depois você ir embora de novo, tá? Pode seguir. Motivo, aí que tá. Então, fechamos lá o grupo dos 55%, digamos, que frequentam motéis, beleza? A maioria é casal de união estável, que gosta de hidromassagem, que vai no final de semana, que consome petisco, está ali o perfil desse cliente. Beleza, esses são os nossos clientes. E os que não são clientes de motel, por que eles não vão ao motel? Olha lá, ó, top 3, ó. Prefiro gastar meu dinheiro com outras opções de lazer. Primeiro motivo. Segundo motivo, prefiro ter as minhas relações em outros lugares. Aí, dos que preferiram ter em outros lugares, qual lugar? 91% em casa. Ou seja, perceba como aquilo que eu falei, os nossos concorrentes são a casa dos clientes, é o quarto do cliente, 91% dele, não prefere ir para o flat não, só prefere ficar em casa mesmo. Eu prefiro ter minha relação em casa, porque eles ainda enxergam o motel só como um local para se fazer sexo, tá? E em terceiro lugar, não confio na limpeza dos quartos. Cara, quando você pega esses 3 pontos e a gente entende que quase a metade dos entrevistados não vão ao motel, se os moteleiros entendessem isso, a gente entenderia que você não tem que se preocupar com o preço do coleguinha do lado, com o concorrente do lado. Você tem que se preocupar em como é que eu vou ampliar a base, como é que eu vou trazer esses 45% que não vão em motel nenhum e fazer eles virem no motel. Porque esse cara, quando ele vier, ele vai ser um cara que ou vai se tornar um cliente assíduo ou eventual e vai ser mais um divulgador da experiência que é ir a um motel hoje em dia. Aí você entende como é que você tem que fazer para atrair esse cara. Aí você tem que pensar exatamente nisso. Ó, qual o motivo dele não atrair? Prefiro gastar dinheiro com outras opções de lazer. Ou seja, o cara prefere às vezes ir no restaurante, prefere ir no cinema, prefere ir num teatro, do que gastar o dinheiro dele no motel. Então, por que ele prefere isso? Porque ele se sente mais à vontade de ir num restaurante, porque às vezes ele acha que no motel não tem uma comida tão boa quanto no restaurante, ou porque ele, por exemplo, acha mais vantajoso ir ao cinema. Enfim, mas você está competindo e ele tem o desejo mais forte de ir nessas outras opções do que na opção de cá. Então, nós temos que despertar o desejo, o marketing do motel tem que despertar o desejo de que esse cliente veja o nosso produto como uma opção de lazer mais atrativa do que as demais. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem que confiar que ele vai sair de casa e não vai ser a mesma coisa que ele vai ter no quarto dele, que ele vai ter lá no motel. Ele tem que acreditar que ele vai ter, que vale a pena para ele pagar para ir ao motel. Porque ele não vai ter só uma cama com ar-condicionado igual ele tem na casa dele, na maioria das pessoas pelo menos. Tá? E que é o segundo ponto de objeção maior. E o terceiro ponto ele tem que confiar no processo de limpeza. Então, 3 pontos que casam com aqueles anteriores de lá. A gente tem que despertar desejo, a gente tem que quebrar a objeção da limpeza e a gente tem que mostrar para as pessoas que eles vão ter uma experiência incrível em ir num motel que ele não vai ter ficando no quarto com a esposa dele. A comunicação toda para atrair os não clientes tem que ser exatamente baseada nesses 3 pontos. Então, todas as estratégias de marketing, todos os posts do Instagram, toda a comunicação que você for utilizar no seu motel tem que ter esses 3 objetivos principais, para você atrair esses caras que não são nossos clientes. É claro que nós não vamos abandonar os nossos clientes, depois eu vou falar deles agora mesmo aí. Mas não tem vontade, não tem costume, não gosta do ambiente, prefere a própria casa, tem nojo e sente desconforto, depois do casamento não frequentou mais, ou outros motivos, tá?
Aí também estão todas as objeções que a gente tem que quebrar na nossa comunicação. É grande, né? 45% outros motivos. É, porque eles não sabem, né? Não teve um percentual pequeno, né, específico, né? Foi diluído, né? Pode ir, Camila, adiante. Razões para não frequentar, aí são alguns perfis que eles traçaram, né, dos clientes que responderam, tá vendo? Tenho preferido hotéis, acho que a manutenção do lugar costuma ser melhor. No momento não vemos necessidade, com a pandemia tenho um pouco de medo de se a higienização é feita realmente ou não. Porque sou casada, moro com meu marido, em teoria não preciso ir ao motel, ou seja, ainda acredita naquela necessidade de ir ao motel, que a gente falou aqui que não existe mais. Tenho minha parceira e preferimos nosso ninho do amor, porque acho muito inconveniente, além de ser muito caro, ou com criança pequena é mais difícil de frequentar. Pode ir adiante, Camila. Os principais insights dessa pesquisa. Ó, público frequentador de motel, 85% casais em relacionamentos estáveis, ou seja, nós temos que convencer a mulher. A nossa comunicação tem que ser principalmente em convencer a mulher, a esposa, a namorada, de que ir ao motel é mais interessante do que ir ao restaurante, ao cinema, ao teatro. Então, quando a gente entende isso, toda a nossa estratégia de marketing muda. Você não começa a não ver mais sentido em fazer piadinha em duplo sentido, em botar a bunda para lá, a bunda para cá, e botar um monte de uma comunicação muito chula que muitas vezes ofende a mulher. E muitas vezes coloca ela em um papel de submissão que a maioria das mulheres hoje em dia não se sentem mais confortáveis. E quando você entende que você quer conversar com essa mulher, você entende que o seu marketing não pode partir para esse lado. Porque senão você não vai conseguir falar com ela e mostrar para ela que você é uma opção de lazer. Você vai continuar falando com aquele cara lá que quer um machão, machista, que vai usar um motel só como para ir com a amante de vez em quando, fazer alguma coisa errada, esse conjugal e acabou. Isso é errado, é certo? Não é, mas tudo que você faz com relação à sua marca e ao seu negócio tem consequências, boas e ruins. Tudo que a maneira como você posiciona o seu branding tem consequência para o que você está atraindo de cliente. Qual cliente você quer atrair? Com quem você quer conversar? Você quer falar com esse cara que é um casal que vai ver o motel como opção de lazer? Ou você quer falar com aquele cara machão que vai pegar uma mulher qualquer ali e vai eventualmente escolher o mais barato, que muitas vezes vai pelo preço, porque está mais perto de onde ele está, para poder resolver um problema de imediato e que achou bonitinho a piadinha que você botou lá no seu perfil do Instagram, entendeu? Então o primeiro ponto é esse. Depois, comunicação, foco nos casais, principalmente nas mulheres, novo posicionamento dos motéis, cuidado com a comunicação machista e apelativa, mostrar o cuidado com a limpeza dos quartos, focar na gastronomia, já que as pessoas valorizam, e tem uma outra parte da pesquisa que fala isso, assim, que as pessoas falam, se você tivesse refeições de qualidade ou confiasse nas refeições dos motéis, vocês gastariam mais com comida no motel? 70% respondeu que sim, mas que eles não consomem mais porque eles não confiam que a comida vai ser de qualidade, tá? Então, por isso, focar na gastronomia, já que os casais valorizam os restaurantes nos momentos de datas especiais. Tem um cliente meu que ele usa esse slogan, o seu restaurante com cama. E não foi eu que criei não, tá? Ele já tinha essa sacada. Ele foca muito na gastronomia. Cara, tem camarão VG grandão assim, ó, bonitão, ele contratou um chefe mesmo. Tem vários pratos, assim, a cozinha dele é uma cozinha industrial, assim, sabe? Aquelas cozinhas com tudo, aquelas chaponas de inox para tudo quanto é lado, bancada grande, espetacular a estrutura do cara. É um restaurante realmente, processos bem definidinhos e tal. E aí ele faz o marketing dele é focado nisso, o seu restaurante com cama. Porque ele quer mostrar que ele tem uma qualidade de gastronomia igual ou melhor do que muitos restaurantes da cidade. E você ainda pode comer bem ali, que é o que faz às vezes as pessoas irem ao restaurante, e ainda ter a privacidade de poder beber, dormir ali mesmo, sem ter que dirigir, sem ter que voltar para casa, tomar um café banho no outro dia, fazer uma hidromassagem, ir numa piscina, e ele vende essa experiência ali dentro. Tá? É uma abordagem também que pode ser seguida, focado nisso. Também na parte, porque tem muitas comidas que são exóticas que estimulam também, né? É, isso. Ele tem lá... que pode ser trabalhado, Ele lá, por exemplo, tem comida japonesa também, ele foca mesmo, comida japonesa, se quiser sashimi, tudo ele tem lá. O cara é muito bom a pegada dele, tá? Quartos com hidromassagem, espaço adequado para refeições, limpeza,
Praticar reserva antecipada, que já está quase meia-meia, então para esse público de quase meia-meia, a gente tem que pensar nele também, né? Porque se você não está trabalhando com reserva antecipada e o seu colega está, o seu concorrente está, muitas vezes, para quem gosta disso, e tem o hábito já que está crescendo de fazer a reserva, então eu vou lá no outro que eu consigo fazer reserva para não correr aquele risco que eu falei. Chegar lá e a categoria tal está alugada. Tá? Então, se posicionar perante as diversas classes sociais, preço é um posicionamento. Beleza? Pode ir adiante, Camila. Aí, depois de dito isso, entendendo o mercado de hoje, o marketing, na minha visão, ele deve atuar em duas frentes. Ó. Vender mais para os que já são os nossos clientes. Como é que a gente faz isso? E qual é o objetivo disso? Nós vamos aumentar o nosso LTV. LTV é Lifetime Value, ou seja, é quanto que cada cliente deixa na nossa empresa. Por exemplo, se você pegar o Carlinhos gastou durante o ano vamos supor, no seu próprio hotel, no ponto G, se fosse cliente, tantos reais esse ano ele gastou lá. No ano seguinte, você quer fazer com que ao invés de 1.000, ele gaste 1.500, ele gaste 1.700. Isso você está aumentando o seu LTV. Seja porque o cara voltou lá mais vezes, seja porque ele gastou mais nas vezes que ele foi lá. Então esse é o primeiro objetivo do marketing. Você tem que pegar o cara que já é o seu cliente e pensar como eu posso vender mais para esse cara, tanto em frequência quanto em ticket, tá? Então esse é o primeiro ponto. Além disso, esse cara, se ele for um cara que teve uma experiência boa ali, ele vai ser um divulgador da sua marca. Ele vai ser um influenciador de uma maneira positiva do seu motel. Ele vai dividir essa experiência positiva nos seus círculos sociais e até mesmo nos seus círculos de redes sociais, tá? Uma coisa que eu tenho feito muito com os meus clientes é isso, estimulado e pensado em maneiras dos clientes do motel postarem e marcarem realmente o motel e dar incentivo para que esse hábito seja construído, porque assim é uma coisa mais espontânea e de uma maneira que você poste ali para um grupo de 100, 200, 300 pessoas, vamos supor que você tenha no Instagram, mas o cara sabe que está te seguindo, que você não é um blogueiro que está ganhando para fazer aquilo, como por exemplo hoje já existe essa dúvida em vários influenciadores, né? Até que ponto o cara realmente está vendendo um produto que ele acredita nele ou porque ele está só recebendo para fazer aquela divulgação, né? Quando uma pessoa pequena, que tem um ciclo fechado, posta o seu dia a dia e naturalmente no seu dia a dia ele também posta que ele foi ao motel, sem medo, sem vergonha, sem preconceito, cara, isso tem um impacto diante daquelas 100, 200 pessoas muito mais forte do que às vezes uma pessoa que você pagou para ir lá divulgar o seu local. Porque ali vai ter uma desconfiança. Será que esse cara gosta mesmo disso? Ou será que foi só porque ele pagou? Se a pessoa faz espontaneamente, ele tem mais autenticidade, logo ele tem mais credibilidade diante daqueles 100, 200 pessoas que estão ali. Então, nós temos que estimular e fazer com que os nossos clientes sejam divulgadores da nossa marca, sejam micro-influenciadores que vão fortalecendo a experiência dentro da nossa empresa, fazendo com que isso transfira essa autoridade para outras pessoas. E aí você vai formando um círculo de fazer com que ele, próximo àqueles pequenos núcleos sociais que você tem, você vai divulgando a sua marca. Então, pode ser feitas ações nesse sentido. Ó, se você vier aqui postar e marcar, na sua próxima vinda você ganha tantos % de desconto para você marcar nos stories e a gente repostar. Porque você não vai repostar tudo. Você seleciona quem marcou, e se o cara marcou e você gostou, foi apropriado, não mostrou nada demais, tem a ver com o seu posicionamento de marca, você reposta no seu próprio Instagram, a pessoa vai ver que você repostou e ela ganha um benefício para voltar depois. Ó, próxima vez você tem 15% de desconto quando você voltar, porque você divulgou a gente lá no seu Instagram pessoal. Você vai estimular o cara e você está ganhando, influenciando ele. Tá? Isso eu já tenho feito com os meus clientes também. Então a ideia é essa, eles serem divulgadores da nossa marca, tá? Pode ir adiante, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é despertar o desejo dos não frequentadores. Como é que a gente desperta o desejo dos não frequentadores quebrando essas objeções que a gente viu na pesquisa? Para isso nós temos que vender experiência e os efeitos provocados por essa vivência ali. Então, as pessoas não vão mais ao motel para fazer sexo. Isso eles já fazem em seus quartos, nas suas casas. Então, nós precisamos de vender a experiência para despertar o desejo dos que não frequentam um motel. Tá? Pode ir adiante.
Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Aí eu vou dar alguns exemplos de como é que, ao meu ver, a gente pode, na prática, para vocês identificarem isso, vender motel de uma forma diferente do que era vendido na década de 90. Sem vender bunda, sem vender peito, sem vender piada em duplo sentido, vendendo a experiência e o motel como opção de lazer. Pode, Camilo, botar alguns... Aí eu fui separando por tópicos, por vídeos. Por exemplo, você quer fazer um vídeo para apresentar o seu motel. O primeiro é o meu próprio motel, tá? O Las Vegas ali é um vídeo institucional que eu fiz para o meu motel. Depois é o da Rede Drops. Aí, isso é uma apresentação mais institucional. Pode ir, Camilo, por favor. Vai ter que dar um tempinho aí, mas... Não, tem até mais, mas vamos ver o que ela vai conseguir botar aí. 10h30 já, gente? Não, quase. Vixe, tem que ir embora. Caraca, bicho. Só um pouquinho, vou ter que ir embora. Aí, ó. Bota aí pra você ver. Obrigado pela palestra aí. Valeu. Vamos falando. Obrigado aí. Valeu. Pessoal, tchau, tem compromisso agora. Esse daí, esse primeiro aí, esse. Aí, ó. Ó, o detalhe da aliança, ó, pra mostrar que é casado. Vê que é a jornada do cliente todo no motel, ó, ele entrando, ó, ela lá dentro sem mostrar nada, ó, marca, branding, entrando na piscina sem mostrar nada, só induzindo, piscina, ó, ela entrando na piscina tomando café. Aí outras suítes para eu mostrar o motel de outras maneiras. Enchendo a hidromassagem para ir na hidro, com teto solar em cima. Pedindo uma refeição no quarto, enquanto a esposa entra na hidromassagem. Outras suítes, tomando um drink na hidromassagem e comendo um tira-gosto. Percebe? Então, ó, eu não mostrei nada de bunda, não fiz nada e eu mostrei o que ele pode esperar de uma experiência lá. Ele pode entrar no motel, ele vai ter uma tela para ele escolher a suíte, ela vai entrar na hidromassagem, ela vai pedir uma refeição, ela vai na hidromassagem, ela vai na piscina, ela toma um café, ela faz tudo ali dentro, tá? Ô Camilo, se você quiser, para a gente dar uma adiantada, pode pular o segundo drop, vai para esse processo de limpeza de savana ali, ó. Por favor. Esse é um cliente meu também, tá? Ah, mas não é a experiência que você tá achando, não. É uma outra que vem antes de você pisar aqui na suíte. Hoje eu quero te mostrar como são feitos os protocolos de limpeza e higienização. Vamos lá? Vem comigo. Nas suítes com piscina é feito um tratamento especial com ozônio e cloro, que eliminam todas as bactérias. A água é cristalizada e depois a piscina é limpa com outros produtos para garantir a higienização total e completa. Logo após isso, é feita a reposição de todas as bebidas e produtos do frigobar. A limpeza da banheira é feita em 2 etapas. A primeira delas consiste em bater a hidro com um produto específico que consegue eliminar bactérias, leveduras e fungos. Depois de esvaziada, a banheira ainda ganha mais uma limpeza extra com o segundo produto. Agora sim, banheira desinfetada, prontinha para o uso. O protocolo utilizado para purificar o ar da suíte é o ozônio. A máquina de ozônio é utilizada para fazer a limpeza do ar de todo o ambiente. Depois disso, hora de retirar os itens para fazer a limpeza com produtos específicos para deixar tudo desinfetado e cheirosinho para o nosso próximo cliente. Agora sim, suíte limpa, higienizada e desinfetada, com protocolos rígidos para você não se preocupar com mais nada, somente aproveitar a experiência Savana. Bom, agora que os seus medos foram desbloqueados, eu quero convidar você a fazer uma reserva em uma das nossas suítes. Afinal, Savana é uma experiência incomparável. Vem pra cá. Aí, Camila. Hoje eu quero te... Então veja, aí a gente trabalha, esse também é meu cliente, tá? Aí também a gente trabalha no outro ponto que foi comentado na pesquisa. Processo de limpeza, quebrar o medo das pessoas acharem um hotel como um local sujo, tá? Então, primeiro uma apresentação mais institucional,
Pode ir para o próximo slide, por favor. Tá. Pode entrar naquele categoria Las Vegas ali, por exemplo. Que então, olha só, primeiro ponto, a gente falou sobre uma apresentação mais da experiência. Segundo, quebrando a objeção em relação à limpeza, por exemplo. Agora aí eu já estou focando mais na estrutura do quarto, por exemplo. Que é esse também do meu motel. Esse daí, categoria Las Vegas. Tá o outro, Camilo, peraí. Entrou, mas está fora da tela, isso. Só esse aí para vocês verem um pouco. Esse daí mais focado na estrutura. Perceba que assim, toda a comunicação que a gente usa hoje em dia, o Instagram, a gente está conversando principalmente de um público de 18 a 39 anos. Essa pesquisa da AB Motéis mostra que o nosso público-alvo hoje, principal, nesses 85% que compõem os casais de união estável, estão entre 30 e 39 anos. O grosso está ali, tá? 30 e 39 anos. O pessoal de 18, 20 a 30 também está nesse bolo. E esse pessoal consome principalmente Instagram como fonte de informação, tá? Quando você pensa que você tem que conversar com eles pelo Instagram, que eles já estão acostumados ali, não faz sentido nenhum você fazer um vídeo para um motel como a gente fazia antigamente. Música romântica, assim, aquela paradeira. Porque esse jovem, ele está no Instagram vendo 10 mil reels, assim, ó, passando, ó, com uma música mais dinâmica, com uma edição mais dinâmica, com transições de vídeos mais dinâmicas, com um outro ritmo e outra pegada. E a gente ainda faz muito vídeo para motel como se fosse aquela música de fundo romântico, como se fosse uma coisa lenta e parada. Isso não funciona, isso não vai conectar com o mesmo cara que está ali num ritmo totalmente diferente no Instagram, que é mais jovem, que está acostumado com outra pegada. Por isso que, por exemplo, no meu motel lá e dos meus clientes, eu tenho indicado cada vez, e isso é um outro ponto que eu estou tendo muita resistência, como eu tive quando eu comecei a falar de marketing no hotel. Quando eu falava de marketing no motel, os caras achavam que era só foto de bunda e piada duplo sentido. Agora, quando eu falo de vídeo para motel, eles querem fazer o vídeo do mesmo jeito. Vídeo só naquela lentidão. Eu falo, meu amigo, eu não quero isso. Eu quero um vídeo dinâmico, transição dinâmica, música na batida certinha, entrando com a imagem. Uma música que não tem direito autoral para depois eu poder usar nos anúncios depois. Porque não adianta eu usar um vídeo aqui com música de alta do momento, que é outro mito que a gente tem que desconstruir em relação a isso. E não poder usar ele depois no tráfego pago. E a gente vai falar disso logo em seguida, então isso tudo tem que ser pensado, mas senão a gente para. O último aí, Camilo, deixa eu ver, tem um outro depois desse? Não, depois já vai pro lanche. Pode botar só esse do Coíba aí, isso aí também é de novo do Savana, do meu cliente, que aí a ideia é mostrar já o motel como se fosse um local sofisticado, que quase ninguém espera, um local para vender um outro tipo de hospedagem, um ticket mais alto, e realmente isso tem lá, tá? O Savana é um motel que ele vende charuto Coíba, que é um charuto de 150, 200 reais um charuto, e ele vende Royal Salute mesmo, de 21 anos. Aí a gente fez esse vídeo para eles exatamente para mostrar essa sofisticação, esse glamour, sabe? Ó, como se fosse um cara acendendo um charuto Coíba, tomando um uísque com a sua mulher, ó. Também na mesma pegada, ó. Esse vídeo foi muito bem. Ali ele tá só no orgânico ainda, ó, 362 curtidas, tá até... Eu nem botei anúncio nele ainda. Olha lá, aí o Royal Salute, 21 anos, ó. Pro cara que conhece, fala, pô, mas isso vende motel? Vende Coíba no motel? Vende Royal Salute? Vende. E o cara às vezes não sabe. Aí o cara fala, pô, vou nesse motel, porque os caras vendem Royal Salute, 21 anos no motel. Eu nunca vi motel que tem isso, não. Aí, Camila, beleza. Então, percebe, tudo faz parte de uma estratégia, de um posicionamento da marca. Por exemplo, no caso do Savana, a gente quer posicionar eles como um motel premium, que eles são de fato. O ticket deles é muito alto, assim. Então, tudo da comunicação e do brand da marca deles tem que passar por um posicionamento mais de luxo, de sofisticação, desconstruir mitos, focando sempre nesse público mais classe A, B, que quer... E que vai lá porque ele acha que lá é o melhor e que vai sentir orgulho de postar, de mostrar que ele está lá. Porque
porque estar lá para ele é um status, tem que ser um motivo de um status. Por isso ele está pagando mais caro. Mas a cobrança dele também é maior, a exigência dele também é maior, já que ele é um público mais qualificado e mais exigente, está pagando mais caro, tá? Então, aqui, por exemplo, esse é o feed do Lush, né? Eu botei esse feed do Lush Motel aí, o Lush hoje tem 205 mil seguidores. O Lush é do Felipe e do Léo, que são os presidentes da AB Motéis, quem eu fiz a mentoria lá em 2020, né? E o Felipe é formado em marketing, e ele veio do mercado publicitário. Então ele trouxe para o mercado de motel essa visão mais publicitária, já lá quando eles reformaram o Lush, em 2016, 2017, se não me engano. E eles sempre investiram muito em marketing. A pegada deles é claramente ser uma marca mais moderna, diversa. Olha o feed, tem uma mulher ali um pouco mais gordinha, tem um casal homo aqui embaixo, tem um outro casal lá com tatuagem, com uma mais jovem, mais despojado. O feed deles é tudo com cores meio bagunçadas, não tem aquele padrão da mesma paleta de cor ali, não tem, existe. Aí ao mesmo tempo ele bota um prato com uma outra arquitetura, a arquitetura deles é extremamente arrojada. Quando você bate o olho no Lush, você sabe que é o Lush. A Fabiola Fera, que fez o Lush, fez quase toda a suíte, eu conheço também pessoalmente, ela fez o Lush pensando numa concepção muito específica, assim. E deu muito certo. Então, assim, isso desde o início, como o Felipe tem essa pegada de marketing, ele já fez as reformas, ele já foi fazendo o projeto da arquitetura para conversar com quem ele queria atrair como público-alvo do motel dele. Um público mais jovem, mais moderno e diverso. Então, ele comunica isso na rede social dele o tempo todo. Ele bota um casal hétero, tem um vídeo no feed deles de uma mãe que teve um almoço Dia das Mães no motel. Que os filhos levaram a mãe para almoçar no Lush. Coisa que você nunca poderia imaginar que ia acontecer isso. E aí eles documentaram isso tudo. Então a ideia deles é ser um motel diverso e jovem e despojado, que caiba todo mundo ali dentro e que todo mundo vai ser bem recebido ali. Tá? Pode ir adiante, Camilo, por favor. E aí eu entro num ponto mais técnico, agora eu vou tentar ser um pouco mais rápido até, que é nesse ponto de entender a diferença que eu estava falando antes de orgânico e patrocinado. A gente tem hoje no marketing, as duas principais plataformas, como a gente viu na pesquisa, são Google e Meta. E essas duas principais plataformas alcançam a maioria das pessoas que usam a internet no Brasil. 90% da receita dessas duas principais plataformas vem principalmente de anúncios. Então pense comigo. Você tem um negócio que você investe milhões, bilhões, você tem uma estrutura de desenvolvimento tecnológico que tem investimento constante e você tem para sustentar toda essa estrutura que vender anúncio. Qual é o motivo que vocês acham que uma empresa que tem que ter lucro e que tem que ter um capital intensivo tão alto como esse vai distribuir conteúdo de maneira orgânica? Não faz o menor sentido. Toda startup usa uma estratégia muito parecida quando começa. Você amplia a base de usuários e depois você monetiza essa base. O Facebook, quando foi criado lá atrás, e até no filme você vê isso, uma das coisas do Zuckerberg sempre falava, eu não vou cobrar mensalidade dessa plataforma nunca. E realmente ele não cobrou até hoje. Porque a ideia é que você crie uma base de usuários grande e depois você pensa, cara, como é que eu vou monetizar e ganhar dinheiro com isso agora? Mas primeiro eu vendo a solução. Primeiro eu crio uma nova necessidade, primeiro eu crio um novo mercado. Toda startup disruptiva que reinventa o mercado em algum segmento, pensa dessa maneira. Ela não pensa no lucro em primeiro lugar. Ela pensa em, eu vou ter usuário, eu vou ganhar clientes, eu vou ter as informações desses clientes, eu vou montar uma base e depois eu penso como é que eu ganho dinheiro com isso. E assim foi feito com o Google e com a Meta. Hoje, qual é a maneira como eles entenderam de ganhar dinheiro? Vendendo anúncio patrocinado. Por isso, hoje, cerca de 10% dos seguidores veem os posts no Instagram de maneira orgânica. Então, você hoje tem uma rede social. Você vai pagar um social media para fazer as artes, para postar lá no seu feed. Você vai pagar um fotógrafo para ir lá, mesmo que seja uma vez no ano, tirar foto da sua suíte. Ou você mesmo vai investir o seu tempo, ao invés de estar cuidando do seu motel, tirando foto da sua suíte. Você vai contratar um videomaker para ir lá fazer uma filmagem bacana, ou você vai fazer com o seu celular filmagens, que dá para fazer coisa bacana também, se você souber com um celular bom hoje em dia. Muito bom, aliás. E você postar isso na rede social e deixar lá, não faz o menor sentido mais hoje em dia.
Porque as pessoas não vão visualizar esse conteúdo. Só 10% deles vão visualizar. E a plataforma não vai entregar. Não vai entregar porque eles precisam de vender o patrocinado. Porque eles dependem do patrocinado para ter a fonte de receita deles. Então, você ter um Instagram hoje, não investir em anúncios no seu Instagram, de certa forma você não vai ter o objetivo de usar a internet para vender mais. Você está apenas constando para, se alguém procurar você mostrar que você existe. Porque se você não estiver na internet hoje, parece que você nem existe. Se o cara for lá e procurar motel fulano de tal, se você não tiver no Instagram, esse motel não deve ter não. Se você não tiver lá no topo do Google e o seu site estiver lá, esse motel não deve ter não. Aí você vai mostrar que você existe. Agora que você vai fazer disso um investimento para você vender mais, esquece, você não vai vender mais. Porque 10% das pessoas só que vão ver. Dos que já te conhecem. Quem dirá quem não te conhece. Então hoje, investir em Google Ads, investir no Instagram, na Meta, tem que fazer parte do seu capital de investimento. É a sua verba disponível para marketing. Senão você não vai alcançar públicos novos, você não vai conversar com o seu público novo e você não vai usar a internet, que é onde a atenção das pessoas está, para atrair clientes novos. Onde todo mundo está com a atenção hoje? A cara no celular. Todo mundo está olhando no celular, o tempo todo. Você está vendo televisão e você para no intervalo e olha o celular. Você não vê nem mais a propaganda da televisão. Ou você muda de canal, ou você olha o seu WhatsApp, ou você olha o Instagram um pouquinho. Então, a sua empresa tem que estar onde a atenção do seu cliente está. A atenção do seu cliente está na internet. Você pode ter um outdoor, você pode investir em mídia offline, claro, pode. Mas a atenção, a tangibilidade, a segmentação e a maneira como você constrói as estratégias que você pode fazer no online, só o online te dá. Não existe outra possibilidade de você segmentar tão bem o seu público quanto você pode fazer dentro da internet. Você consegue dizer a localização, a idade, o interesse, se ele voltou de uma viagem internacional ou não, se ele usa iPhone ou se ele usa Android. Você consegue dizer tanto, você consegue tudo que nós fazemos na internet fica registrado. Todo mundo. Por que você acha que o Google pensa em quantos momentos do seu dia a dia o Google participa da sua vida? Você joga um Google Maps para você ir até um local que você foi. Ele sabe de onde você saiu e para onde você chegou. Você assiste um vídeo no YouTube de um link que te mandaram de um assunto. Ele sabe o assunto que você está pesquisando. Você vai na lupa do Google e pesquisa lá, restaurante próximo de mim, ele sabe que você está procurando por restaurante. Cara, como é que você acha que esse cara, com tanta inteligência que existe ali dentro, com tantos hábitos que você foi formando, ele não sabe dos seus interesses do que você quer consumir? A chance dessa plataforma te mostrar que o fulano gosta de motel e o Beltrano gosta de uma pousada, é muito mais fácil do que a gente botar um outdoor ali e, por acaso, ver e não saber e não ter como metrificar os efeitos daquela ação de marketing. O marketing online, quando você patrocina um post, seja no Google, seja no Instagram, você consegue metrificar o que está acontecendo ali. Você sabe quantas pessoas clicaram, de onde vieram aquelas pessoas, qual o público que qual o interesse, e depois você fazer um público de novo de remarketing só das pessoas que clicaram ali. Cara, existem tantas possibilidades que a ferramenta te dá. Isso tudo traz um resultado de você ter maior assertividade nos seus anúncios, de você conseguir segmentar melhor esses anúncios e alcançar pessoas além das que já te seguem, para você ser conhecido por outras pessoas. Então, hoje, para você usar a internet para vender mais e fazer disso um investimento e não um custo, que vai ser mais um custo na sua base, você tem que investir em anúncios. Caso contrário, você vai mostrar que você existe na internet, porque você existe no mundo, porque você está na internet. Mas você não vai usar todo esse potencial, toda essa inteligência que as plataformas digitais têm para entender o seu cliente a seu favor. Você não vai usar isso para poder aumentar o seu faturamento. E no final das contas, o marketing tem que ser sempre um investimento que vai te dar retorno. Ele não pode ser mais um custo para a sua empresa. E você tem que dar ROI para o seu cliente. Você tem que calcular o seguinte: quanto eu investi em gerenciamento para a pessoa cuidar dos meus anúncios, quanto eu investi na plataforma que eu paguei lá no Google, lá no Instagram, e quanto que isso representou a mais de faturamento para mim. A conta tem que ser essa. Você tem como metrificar isso? Em muitos casos tem, em outros não.
Em muitos casos isso é totalmente visível, em outros não. Depende dos negócios, depende da especificidade, mas que você tem que estar lá, isso é fato. Caso contrário, você está perdendo tempo na internet. Tá? Diga. No caso, o anúncio patrocinado, você tem que colocar um valor. Qual é o seu requisito na hora que você... Depende do objetivo que você quer. Você tem um valor mínimo que você quer? Você tem um valor mínimo, porque a Meta tem um e o Google tem outro. Então, se eu não me engano agora, na Meta está $5. $5, acho que vai dar uns R$25 por dia para você rodar um anúncio. E o Google tem outro valor, que também é por aí, dá uns R$30 por dia, por aí. Então aí você pode botar esse anúncio para rodar um dia, 7 dias, você que escolhe, entendeu? Mas assim, eu digo assim, para você vai colocar um valor. Você, como posso explicar? Para colocar por exemplo... Não, você tem que criar uma conta, uma conta empresarial, uma estrutura, entendeu? Mas eu digo assim, por exemplo, você quer colocar R$30. Aí, no caso, quanto mais você coloca, mais chega para várias pessoas. Mais você alcança. Quanto mais você investe na plataforma, quando você coloca lá, eu quero investir 10, eu quero investir 20, eu quero investir 100, ele já te dá a estimativa de quantas pessoas você vai alcançar em cada uma desses investimentos. Quanto mais você investir, mais inteligência você vai ter, mais rápido a plataforma vai entender os seus objetivos, vai testar mais, porque toda campanha tem um período de testes, de validação, de estratégias e um período de você realmente escalar e botar dinheiro no que está funcionando. Então você sobe, por exemplo, 4, 5 campanhas diferentes, umas vão muito bem, outras não vão tão bem, mas é uma fase de teste, você tem que entender. Eu ouço muitas pessoas falando, você tem que colocar sempre o mínimo, porque se você colocar muito, vai acabar acostumando e ele não isso é mito, existe isso mesmo. Ele vai entregar, eles querem entregar, eles querem que você bote cada vez mais, porque é a principal fonte de receita deles, entendeu? Isso fazia sentido quando, por exemplo, não vou botar muito, porque aí não vai entregar o meu orgânico, né? Isso acontecia mesmo. Quando o Instagram estava nessa ainda de aumentar a base e tal. Por exemplo, os Reels, os vídeos. Até pouco tempo atrás, tinha uma entrega muito boa de Reels. Por quê? Porque eles queriam popularizar essa modulação dentro do Instagram. Por quê? Porque eles estavam perdendo muito seguidor para o TikTok. E o TikTok é basicamente uma plataforma de vídeos. Como o Instagram essencialmente foi criado para ser uma plataforma de fotos, e é assim que ele era lá no início, eles queriam mostrar que eles também poderiam ser uma plataforma de vídeo. Então eles começaram a entregar um conteúdo orgânico nos vídeos muito mais do que entregavam nas fotos estáticas, por exemplo. E ainda é assim, tá? O vídeo ainda entrega melhor do que as fotos. Mas hoje em dia eles já entregam menos do que entregavam antes. Por quê? Porque um monte de gente já está patrocinando os vídeos. E aí você começa a entregar menos organicamente para forçar as pessoas a patrocinarem mais, entendeu? E a lógica vai continuar sendo essa, por isso que eu mencionei, porque a principal fonte de receita das empresas vem dos anúncios, então eles têm que vender anúncios. Então eles não... Sempre vai ser colocar mais. Sempre vai ser colocar mais. E ao mesmo tempo, quanto mais você coloca, mais resultado você consegue mensurar e ter, entendeu? Então é basicamente essa a ideia, assim. Mas é um investimento que tem que voltar, porque você atinge mais gente, você cria mais inteligência, você vai formando mais público para você criar outros tipos de campanhas ali dentro. Aí existem várias coisas que você pode ir fazendo, entendeu? Vamos, Camila, adiante para a gente conseguir, para a gente seguir aí. Já tá, vou dar uma adiantada aí agora para a gente... Pode passar aí, por favor. Aí, ainda falando patrocinado, pode seguir também, isso que eu falei. Isso daí é um pouco da maneira como a gente trabalha lá, vou dar uma pincelada rápida só para vocês entenderem, tá? Que é o que eu chamo de método Motel Cash, é uma metodologia que a gente utiliza realmente focada em aumento de faturamento. O objetivo é que o moteleiro venda mais e que o investimento se pague e dê lucro. Então eu tenho basicamente esses 5 pilares no meu método, que são os 5 pilares que eu trabalho com os meus clientes. Primeiro eu faço um diagnóstico moteleiro, ou seja, eu entendo o momento que o motel está. O que é esse momento que o motel está? Tem motel que está totalmente reformado, tem motel que tem a metade reformado, tem motel que está começando a reformar, tem motel que já tem um giro muito alto e que tem um caixa bom para investir, tem motel que está numa fase de precisar de ter dinheiro para reforma.
Tem motel que quer conversar com o público mais A, B, tem motel que quer mais giro e quer só o público que vai chegar lá na hora e ir ali mesmo, não quer trabalhar com reserva. Então, tem várias especificidades. Esse ponto inicial é eu entender isso. Quem é o seu público, o que você quer, como é que está seu motel hoje e tal. Sem isso, eu não consigo começar a trabalhar. Depois, a gente define junto com o moteleiro um plano de crescimento. Então, tá. Qual é o seu objetivo hoje? Você quer aumentar a reserva? Você quer aumentar o giro direto do casal aqui? Você quer atrair mais gente de segunda a quinta, no final de semana? O que a gente pode usar de estratégia para a gente poder atrair esse público novo? E o que a gente pode usar de estratégia para vender mais para o público que já é nosso cliente? Tá? Então, essa é a fase que eu chamo de plano de crescimento, que eu vou entender e vai ser um outro moteleiro pensando o motel junto com ele. Que aí a modéstia à parte, a grande diferença do meu trabalho para os outros concorrentes. Porque como eu sou moteleiro, estou há 9 anos à frente do motel, e eu conheço muito moteleiro que trabalha, essa é a grande vantagem. De eu pegar toda a minha experiência e mais a experiência que eu vivencio dos outros clientes e pensar especificamente no modelo de negócio do cliente. Então é como se fosse um outro consultor, um outro moteleiro pensando no motel junto com ele. Então eu penso, cara, o que a gente pode fazer? Fulano de tal fez isso, vamos tentar fazer aqui? Lá nós fizemos isso, lá no meu hotel eu faço aquilo. Então a gente pensa realmente um motel todo junto para pensar qual a direção nós temos que dar para a gente crescer mais, tá? Depois eu entro na parte de posicionamento. O que é posicionamento? Tá, mas como é que você quer se posicionar para a gente executar esse plano de crescimento aqui? Como é que está o seu Instagram? Como é que está o seu Google Meu Negócio? Como é que está o seu site? Como é que está as suas avaliações lá que fizeram no seu Google Meu Negócio? Como é que está o seu Facebook? Enfim, como é que está o seu posicionamento lá no Guia de Motéis? Tem foto atualizada? Não tem? Nós vamos pensar em todos os canais de comunicação do motel com o seu cliente para pensar em como é que ele tem que se posicionar para estar preparado para cumprir aquele plano de crescimento. Então, você quer crescer mais de segunda a quinta? Você quer atrair o público X, Y, Z? Tá, então como é que seu Instagram tem que estar? Como é que seu site tem que estar? E por aí vai, tá? Então, nessa parte, a gente cuida do posicionamento digital da marca e para ele cumprir aqueles objetivos lá, tá? Pode ir adiante, Camilo. Plano de crescimento, já falei, a gente pensa nas iscas. O posicionamento é isso aí, a melhoria dos perfis, Google Meu Negócio, Instagram. Depois, aí a gente distribui esse conteúdo. Eu não tenho esse negócio no meu modelo de agência, eu não tenho eu faço Google Ads e Facebook Ads. Isso não existe. Assim, eu faço o que eu tenho que fazer para dar resultado para o cliente. Hoje em dia, como as próprias pesquisas mostram, não faz sentido eu investir em TikTok Ads ainda. Mas pode ser que daqui a pouco o TikTok passe o Instagram. E aí eu não vou, eu não faço isso, eu só faço o Instagram que já não existe mais. Vamos fazer outro contrato, o meu preço vai mudar. Não. O meu compromisso com o meu cliente é dar resultado para ele e usar a internet para ele vender mais. Hoje faz mais sentido eu estar no Google ou no Instagram. Se amanhã fizer mais sentido eu estar no TikTok, eu vou estar no TikTok. Hoje faz sentido para alguns ter uma base de cliente que eu posso fazer disparo por WhatsApp, para enviar uma oferta, porque o cliente se cadastrou voluntariamente no programa de fidelidade, botou os dados dele lá e falou que quer receber promoção de Dia dos Namorados, de final de ano. Então eu posso usar disparo de SMS, de WhatsApp, eu posso usar e-mail marketing, enfim. Aí é tudo que eu chamo de distribuição de conteúdo. Eu pensei no modelo de negócio do cara, eu entendi o plano de crescimento, eu cuidei das redes sociais dele e agora eu vou mostrar isso para os meus clientes, para atrair cliente novo e para fidelizar os meus, certo? Então, aí eu distribuo esse conteúdo. Distribuo esse conteúdo como? Principalmente através de tráfego pago e de ações de marketing, tá? Pode ir adiante. Depois que eu fiz isso tudo, o cliente vai se sentir atraído e vai até o motel. Aí não adianta nada eu ter toda essa jornada, na hora que o cliente mandar um WhatsApp, a minha recepcionista vai lá e manda uma foto na tabela, como eu já peguei cliente meu que faz. Eu quero reservar uma suíte, qual é o preço? Eu já vi cliente que tirou foto da tabela do negócio. Não tinha nenhuma artezinha, não. Fulano, preço tal, não. Ela tirava foto na hora e mandava para o cliente. Nem um boa noite dava. Não criava relacionamento, não tem venda. A postura da recepcionista é como se ela não tivesse querendo vender para o cliente. Aí tudo que eu fiz até aqui foi por água abaixo. Todo o dinheiro que o cliente investiu, gerando anúncios, despertando desejo, fazendo um vídeo legal, fazendo uma foto bacana, foi perdida, foi embora ali no atendimento. Então, por isso,
Eu não consigo, por exemplo, não olhar o atendimento dos meus clientes, eu não consigo, porque senão o meu trabalho vai ser prejudicado. E o cliente sempre vai achar que o problema está no marketing. Ele nunca vai achar que está no atendimento dele. Então eu sempre tenho que olhar o atendimento do cliente e sempre tenho que mostrar para ele que a recepcionista dele, na verdade, é uma vendedora. A recepcionista e a sua equipe tem que ter a ideia de vender para o seu cliente. Ela tem que ter uma postura de venda, ela tem que convencer, ela tem que saber quebrar a objeção, ela tem que saber convencer, ela tem que despertar o desejo do seu cliente. Ela não pode ter uma postura só passiva de responder as perguntas que chegam para ela. Isso tem robôzinho que faz hoje, tem vários no mercado. Você vai lá e configura as respostas, qual é o preço da suíte tal, ela vai te mandar a tabela. Faz reserva? Reserva. Tem Google, o WhatsApp Business, que você configura as respostas, você tem chatbot, vários chatbots aí de WhatsApp que fazem isso. Se for postura passiva, é fácil. Agora, você tem que ter script de venda, você tem que ter um roteiro de venda para quebrar a objeção, para entender o que o cliente quer, para criar um relacionamento, a venda é uma consequência desse processo de relacionamento. Você não compra de quem você não confia. E muitas vezes você gosta do produto, mas você não compra porque o processo, a relação não foi estabelecida. Foi uma coisa muito seca, muito fria, que criou um distanciamento ao invés de te aproximar. Você sentiu vontade, mas você perdeu a vontade na hora do atendimento. Então eu tenho que entrar um pouco no atendimento. Pode ir adiante, Camila. E a última parte do meu método é cuidar da parte da fidelização desses clientes. A fidelização hoje em dia não é uma fidelização. Nossa, eu quero que o meu cliente venha só aqui. Não existe isso. Mas eu tenho que ter um programa para conhecer esse cliente, para ter dados dele, ter informação, quem é ele, como é que ele está, por que ele vem aqui, quais as motivações, o que eu posso fazer para surpreender esse cliente positivamente, como é que eu vou fazer para ele voltar mais vezes, para aumentar o ticket médio que ele gasta aqui comigo. Eu vou pensar em como fidelizar esse cliente. E eu uso isso também para as minhas estratégias de marketing. Por exemplo, se você tiver telefone de um cliente hoje e e-mail, você consegue criar o que a gente chama de público semelhante, lookalike, no Instagram. O que é isso? Para vocês entenderem de uma maneira simplista. Eu pego uma lista lá de 500 telefones, jogo para o Instagram e falo o seguinte, cara, traça um perfil entre essas 500 pessoas aqui, o que eles têm em comum, e acha mais 500 pessoas iguais a essa, com características e interesses iguais a esse. E o Instagram vai lá e cria um público só parecido com aquilo. Você tem ideia da inteligência da plataforma. Agora, se eu não tenho os dados, se eu não tenho telefone, se eu não tenho e-mail, eu não consigo falar isso para a plataforma, entendeu? Então, mesmo que seja para você utilizar as informações só para as estratégias de marketing serem mais assertivas no ambiente digital, já vale a pena você ter os dados do seu cliente. Se você puder ainda utilizar em ações de marketing direto, um disparo de WhatsApp, um e-mail marketing, melhor ainda. Mas aí, no caso de motel, nós temos que ter um controle melhor, porque tem alguns clientes que não querem receber, e é normal que não queiram, mas se a gente está falando que 85% dos clientes são casais de união estável, e se eles voluntariamente preencheram o cadastro lá, falando que eles querem participar do programa de fidelidade, você tem que ter no seu programa de fidelidade, autoriza o envio de ofertas. E aí você vai enviar, se fizer sentido. Para a maioria ainda não faz. Mas, de qualquer maneira, você tem que ter os dados. E você tem que ir criando uma inteligência para conhecer o seu público, para poder vender mais para ele, para poder fazer com que ele se sinta especial, como ontem até o palestrante que estava falando. Se você não conhece esse público, como é que você vai vender para ele mais vezes? Você não sabe nem quem ele é, você não tem dado nenhum dele. Você não sabe qual é a idade, não sabe os hábitos, sabe os interesses, não sabe como surpreender ele positivamente. Então, como é que você vai fidelizar esse cara? Então, a gente pensa nos programas de fidelidade também junto com o cliente, que é a última etapa dessa jornada. Então, o método que a gente trabalha é um método que a ideia é que ele cumpra toda a jornada do cliente. Quem é o seu cliente, como atrair esse cliente, como se posicionar quando ele entrar em contato, como é que o seu atendimento está funcionando a partir do momento que ele despertou o desejo de ir ao seu motel, como é que você vendeu mais vezes para esse cliente. Então, não é assim, eu vou subir anúncio e mandar um relatório uma vez por mês, não existe isso. É uma jornada completa para fazer com que todas essas ações em conjunto criem uma marca mais forte, um posicionamento mais forte, uma empresa que saiba onde quer chegar, que saiba com quem está conversando, para a partir daí você fazer com que isso aumente o faturamento do motel e o marketing seja realmente um investimento e não um custo.
Então não existe bala de prata, não existe um tiro certeiro em marketing, não existe eu vou dar um tiro, eu vou acertar e vou ganhar. Não é nada de um dia para o outro. Tudo depende das duas partes e essa é a maior dificuldade que eu tenho tido atualmente, sendo muito sincero aqui com vocês. Você fala o que tem que ser feito e o moteleiro não faz. Não faz. E eu dependo da contrapartida dele em vários momentos. Eu posso falar para ele, meu amigo, vamos criar um programa de fidelidade, está aqui, é esse. Eu posso pegar um script de atendimento e falar, está aqui o script de atendimento, treina sua recepcionista para fazer assim. Eles não fazem. Então ela faz por tópicos, assuntos conversados. E eu mando lá, meu amigo, a reunião dia tal, eu falei para você que eu precisava disso, precisava daquilo. E como é que está aí a sua contrapartida? Você fez? Não foi? Aí ele não tem o que falar, entendeu? Mas tem que ter é sempre uma via de mão dupla, não tem como você resolver ajudar quem não quer ser ajudado. Não tem como você mudar o negócio do cara se ele não quer mudar. Não tem como você levar ele para o próximo nível se ele não quiser ir para o próximo nível. Então isso depende de uma via de mão dupla sempre. E aí para finalizar, só para finalizar, como é que eu enxergo agora então a tendência desse ramo de motelaria e de hospedagem em geral? O pessoal da B-Motéis, junto com o Guia de Motéis, fizeram uma viagem agora para Taiwan, voltaram uns 15 dias atrás. É o segundo projeto que eles fazem em busca dos melhores motéis do mundo. Eles já foram na Coreia do Sul, baseado só em 3 pessoas, o Rodolfo, o Léo e o Felipe, e agora eles foram num grupo de 20 moteleiros, né? A gente acha que motel só tem no Brasil, no formato que tem no Brasil, mas não é verdade. Japão tem, Coreia do Sul tem, Taiwan tem, Estados Unidos também tem alguns períodos fracionados e tal. Então, como é que... todos esses mercados, e olhando a tendência do ramo de hospedagem no Brasil, algumas coisas me parecem muito claras assim. Primeiro ponto, tudo é meio de hospedagem. Hoje em dia, a diferença que você tem, como era a diferença tradicional, motel vem de período fracionado e hotel vem de diária, tende a sumir. Tudo tende a ser híbrido. E isso já acontece lá fora, tá? O hotel vai vender período fracionado e o motel vai vender diária. Porque no final das contas, você quer monetizar o seu quarto que está parado. Se você tiver uma flexibilidade, entendendo, seguindo um mapa de calor do seu negócio, que é o momento que você está com suíte mais locada, no momento que você está com mais suíte vaga, você quer monetizar essa base e essa estrutura que já está ali montada. Então, não faz sentido, por exemplo, se o cara quer, num período, dependendo das características do motel, da localização, da região, quer pagar uma diária, não faz sentido eu querer vender para ele só 12 horas, eu vendo a diária. Do mesmo jeito que não faz sentido, às vezes, um hotel, se o cara quer ficar só 6 horas ali, não vender 6 horas. Já tem hotéis, por exemplo, perto do aeroporto lá, como o rapaz me falou aqui, que vende 2, 3 horas. Então, a tendência é que o modelo seja cada vez mais híbrido entre hotel e motel. E quanto mais nós nos aproximarmos do setor de motel, de vender o motel como uma estrutura de lazer e não como um local para se fazer sexo, mais essa diferença tende a diminuir. E mais as pessoas e o público tende a enxergar o motel e o hotel como meio de hospedagem, tá? Como se fosse uma coisa mais parecida. Qual é a principal diferença que eu enxergo de um para o outro? Motel sempre vai focar mais na estrutura do quarto, para ter mais privacidade, e os hotéis sempre vão focar mais nas áreas comuns e estrutura de lazer externa. Essa tende a ser a principal diferença. Os hotéis vendem entretenimento privativo e os hotéis vendem estrutura de lazer para a família, para áreas comuns, com piscina, com cada vez mais estrutura. Pode ver que os hotéis diminuem o tamanho dos quartos e aumentam a área de lazer, e os motéis continuam focando na estrutura interna do quarto. Agora, período ser fracionado ou diária tende a acabar e tende a ser um modelo cada vez mais híbrido, tá? Isso é uma tendência, o que eu acho já que pode existir, claro, assim, em relação a isso, tá? Então é mais ou menos isso que eu disse, e aí a gente tem que ir se preparando para isso, desse modelo mais híbrido, tá? Com períodos fracionados, vende mais estrutura interna das suítes e hotel mais área de lazer e tudo sendo considerado meio de hospedagem. Então é isso, tá bom? Já falei demais. Quanto tempo deu aí, gente? Mas eu nem sei quanto tempo. Mas enfim, então a ideia foi passar essa desde o início da motelaria até hoje, como é que a gente tem... Apresentei alguns exemplos práticos aí de como é que a gente tem abordado a questão do marketing, falei um pouco mais do meu método. E a ideia é que a gente consiga fazer isso aí, ó. Ressignificar o entretenimento privativo no Brasil.
que é uma luta constante do segmento, ter cada vez uma visão menos pejorativa por parte das pessoas, construir marcas cada vez mais fortes. O mercado ele diminuiu em tamanho, mas ele aumentou em qualidade, ele aumentou em faturamento, ele aumentou em exigência, como ele mesmo falou, tem muito motel que a gente vai aí que está melhor do que o hotel, na experiência dele, e realmente é verdade. E para isso tudo, para a gente mostrar isso tudo que a gente está fazendo, a gente precisa de marketing. Não tem como a gente investir milhões em nova estrutura, arquitetura, reformando, ter um hotel legal, se você não comunicar e não souber falar isso para os seus clientes, para atrair novos clientes, aqueles 45% que não vão ao motel ainda, e não transformando os outros 55% que já vão em divulgadores da experiência de lazer que é ir a um motel. Então, a nossa luta toda enquanto segmento, ter ações de marketing, estratégias que levem o segmento moteleiro para esse outro patamar, sendo visto, sendo reconhecido, e que a gente realmente tenha orgulho de ser moteleiro, sem ter vergonha, porque e vendendo o nosso negócio como um local em que a gente cria espaço de conexão entre os casais, cria espaço de convivência, tenha opções de lazer que a maioria das pessoas não tem em suas casas, e é assim que a gente deve ser reconhecido e respeitado, e não como um lugar que as pessoas vão só para traição e para usar droga. Não existe isso, e isso depende muito do posicionamento dos próprios moteleiros e da maneira como nós apresentamos esses produtos para os clientes em geral. Que é para isso que a gente está aqui, é isso que a gente procura ir construindo, eu devagarzinho com os meus 20, que espero daqui a pouco 30, 40, 50 clientes, e por aí vai. Tá bom? Muito obrigado a vocês e valeu.